Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, seu Rodrigo? Eu tô, e você? Tô bem também. Tá bom. E estamos aqui hoje de novo para gravar mais um programinha. E o melhor de tudo. O melhor de tudo. Novalmente, eu tive uma cirurgia com novamente. Uhum. É com uma Ana. Nossa, é verdade. É a quarta Ana, Lu. Quarta Ana, ó. A Ana Kawahala. Aham. A Ana Solami. Aham. Vou falar o nome dela agora, não tem problema. Ana Beatriz. E quem é a quarta Ana? Ana Daime? Não, ela nunca participou desse programa. Não? Qual é a outra Como Ana? diria Solami, Lucy Ana. Ah, é verdade. Tudo Então, muito. foi ela que trouxe essa piada. Foi ela. Então, assim, muitas Anas. Muitas Caramba, Anas, cara. será que a gente conseguiria entrar, tipo, sei lá, num Guinness Book, falar mais com Anas? É, pode ser, Cara, né? imagina se a gente coloca, nós fizemos já isso, colocando a Ana Kawahala, Ana Solami, pra trocar ideia no mesmo programa. Imagina agora chamando a Ana Beatriz pra também trocar ideia no programa. Fica maravilhoso, chama Ana. Cara, Ninguém fala ou todo mundo fala. Isso é maravilhoso. Normalmente ninguém fala. Normalmente ninguém fala, né? Que ficam esperando sendo educado, né? Tipo, qual a Ana que vai falar, né? Se fosse Rodrigo, eu sempre ia falar na frente de todos. Você é essa pessoa. Porque eu converso com o Maleducada. Vignoli, mas só que o Vignoli a gente chama ele de Vignoli, não chama ele de Rodrigo. Eu chamo ele de Rodrigo. Você né? chama ele de Rodrigo, Lô? Chamo. Caramba, eu acho que ele só de Vignoli. É que eu não consigo chamar ninguém pelo sobrenome. É mesmo? É. Por quê? Porque a pessoa tem nome. Mas o sobrenome é uma coisa legal, por exemplo. Se você tá no exterior... Não, e sobrenome da pessoa é Pinto. Ô, Pinto. Ô, Pinto. Vamos falar, chama o Pinto aí. Nossa, teve uma época, Lu, na escola, que eu tava... Pinto Rego. Ô, Pinto Rego. Tem os dois, já pessoas tem os dois. Eu chamaria os dois. O Pinto e o Rego no programa. Teve uma época, Lu, que eu tava na escola, eu tava no 7º ano, sei lá qual que era agora, qual que é o ensino, que eu não sei mais, eu sou um velho. Eu tava no 7º ano, e aí, sei lá, a loucura que deu em todos os moleques e as pessoas na sala, então todo mundo se chamava pelo sobrenome. Então era legal, por exemplo, chamar as meninas, a menina lá, a Cristiane, o nome dela era Medeiros. E a gente chamava ela só de Medeiros. Então, Medeiros, conta aqui pra gente as coisas, entendeu? Era muito legal. Então tinham sobrenomes legais, não era Mesquita, então era Mesquita pra todo lado, né? Ainda bem, né? Mas foi o que eu falei, Pinto e Rego Tinha não pega bom. Que era, se eu não me engano, era Paula. O rapaz lá, que eu não lembro o nome dele agora, e a gente só chamava ele de Paula. Então, Paula, não sei o que ela, Paula. Aqueles que é tipo de Paula. Tipo de Paula, então a gente só chamava ele de Paula. Aí, tá vendo? Maravilhoso, eu acho que a gente deveria adotar isso. Eu vou chamar você só pelo seu sobrenome daqui pra frente. E, cara, já vai fazer 3 minutos que a gente tá com esse bate-papo maluco. Qual é o tema hoje? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Luciana, vamos lá. Não é assim que fala. Okay. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ó, vamos falar uma coisa que é fato. Sempre que a gente puder trazer chaves na nossa vida, a gente vai trazer. Vai, gente, desculpa. Esse aí. acho que é o 3º ou 4º thumb que vai ter na vitrine nossa do Chaves. Então, assim, tudo que a gente puder falar sobre Chaves, por exemplo, a gente pode conversar com alguém que foi pra Disney, diferente da gente, que a gente nunca foi pra Disney, e fazer para a Disney com Chapolin Colorado. Não, mas a gente já tem outro programa que a gente vai gravar que também vai ter citação do Chaves no nome. É mesmo? Aquele que eu te falei que na capa vai ter que ter até uma imagem de uma entidade. Eu não lembro agora. Mas vai ter, gente, vai ter. Vai Isso ter? nunca acaba. Vai ter. Isso nunca acaba. Não, a gente poderia fazer todos os programas sempre com coisas do Chaves. Eu acho justo. Quando cabe, sim. Quando cabe, sim. Tá bom. Então, Luciana, começa aí que senão o negócio vai ficar louco. Aqui. Então, hoje a gente chamou a Ana pra ela tá desenrolando com a gente esse assunto. Das pessoas serem burras? Luciana, deixa eu te contar uma outra coisa. Você já chamou, assim... Faz de conta, ninguém tá falando que isso é verdade. Mas, por exemplo, para não ofender os burros,
chamar uma pessoa, ou colocar um nome de uma pessoa pra chamar as pessoas de burras? Eu não sei se deu pra você fazer entender. Não. Já sim. Acabei de lembrar. Então, você muda o adjetivo, né? O burro é legal, cara. O burro tá certo dele empacar e não ir pra frente. Porque ele é humilhado. Entendeu? Então ele tá certo. Ele não é obrigado, não. Não é obrigado a nada. Então vamos lá. Ana, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho sobre você e essas coisas assim. Gente, muito obrigada pelo convite. Bom, antes de mais nada, concordo. Burros são muito inteligentes, por isso que eles foram usados aqui no Brasil em vez de cavalos. Então, assim, né? Respeito. Eu sou a Ana. Eu sou formada em comunicação social na minha primeira graduação. E aí, depois, eu fui para outros lados. Eu fui para um lado mais de educação. Eu sou neuropsicopedagoga e eu sou mestra em Educação, Artes e História da Cultura. E agora apaixonada por este mundo. Ó, tá vendo, Luciana? Deixa eu te contar. A Jaque é doutora. Ela é doctor. Tipo Doctor Who. A Ana é mestra. Eu sou. A Kawahala é doutora farmacêutica. Ela vai ficar louca quando eu vi isso. Então, assim, Lu, você tá vendo que a gente sempre tá com pessoas que sabem mais que a gente. Sim. Verdade? Sim. Não necessariamente. Sim, necessariamente. Vamos lá, Ana. Seguinte. Necessariamente. Não, gente, se vocês forem ver, tem um grande pensador de educação. Quem é da área de educação já vai entender o que eu tô falando, que é o Howard Gardner. Foi ele que falou que nós temos múltiplas inteligências. Não é porque uma pessoa é inteligente em algo que necessariamente é um gênio em tudo. Verdade. Sabemos, por exemplo, que a Ana Beatriz ela tem um desvio de caráter. Vamos trazer aqui pra mesa. Sabe? Ela é casada com o Mauro. Então... É verdade, gente. Já tivemos um programa com o Mauro. E uma utilidades com o Mauro Guedes. É esse aí mesmo. Já foi, entrevistado. Então, assim, a melhor pessoa dessa casa é a Ana. E eu tenho que te alertar a respeito do Mauro. Mas enfim, vamos continuar, vamos manter o assunto. Olha, é o seguinte. Conversando com o Mauro a respeito de burrice. Vamos nesse assunto. Porque eu tava comentando com o Mauro. Você vai conseguir me explicar muito bem isso. Que eu tava falando pra ele que eu tenho muita dificuldade com aprender línguas. Apesar de arranhar até que bem no francês. Mas é o seguinte, eu sou um analfabeto. Porque assim, eu falo, mas eu falo como um maluco, como um francês também que vem pra cá pro Brasil, ele começa falando como um maluco e tá tudo bem, a gente acha fofinho aqui. E eles acham fofinho também pessoas que fazem isso, né, lá fora. Ou não, sei lá. Eu acredito, penso sempre que é o melhor de mim. Enfim. E aí, mas só que assim, se você falar pra eu ler, cara, vai demorar uma caralhada de tempo pra eu conseguir ler, pra eu conseguir entender o negócio e tal. E eu sempre fui um aluno de ruim a mediano em português. Tá? Eu sempre fui esse aluno. Eu não sei até hoje como eu passei na escola por causa do português. Eu sei no antigo colegial que hoje é ensino médio. Eu sabia porque era o seguinte, era tipo, vamos falar romantismo, vamos falar de coisas específicas. Então nisso que era mais voltado à história. A literatura. Desculpa, a literatura, a parte histórica, porque ali a professora acabava ensinando pra gente a parte histórica. Isso eu consegui entender. Ia bem na literatura. Porém, na português, naquela coisa chata... Desculpa, professores de português, é uma merda isso que vocês ensinam, igual a matemática. Professora Alanis, um beijo pra senhora, tá? Então... Você vê que tá pesando ali a consciência já, né? Pensando que eles tentaram. E aí, Então, enfim, e nunca entrou na minha cabeça. Aí eu sempre parto num ponto, que é um ponto que eu não sei se é bom ou é ruim, se eu estou sendo egocêntrico, se eu não tô. Eu sempre parto do ponto que o professor é ruim. Legal. Uma teoria também. Eu não me julgo burro, ok?
Eu não me julgo burro. Mas eu também acredito que, por exemplo, quando eu estudei nos anos 90 na escola, o método de ensino era completamente diferente do que é hoje. Eu ia até comentar isso, porque tinha aqueles professores que faziam exposed de você, né? Você Sim. não tava aprendendo, e aí ele ia e fazia na frente, todo mundo você passar aquela vergonha. A professora de matemática, parabéns pra isso, quase todas faziam isso. Professora Alanis, que fazia isso pra mim, um beijo no coração da senhora. E elas faziam esse treino. Mal, né? Pelo menos era também na minha época. E eles faziam isso, então você dá aquela cravada. Depois eu também, quinta série, eu também tive uma professora que era o demônio. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. A partir da quinta série eu travei em questão de ensino. Mas depois, na sétima série, oitava, eu peguei uma professora de matemática que ela via que eu tentava aprender, mas não tava entendendo, cara. Então ela tinha uma puta de uma paciência, então ela conseguiu me ajudar a colocar... Passar de ano, assim. Mas pelo menos ela entendia que tinha ali uma dificuldade, mas que tinha que ter paciência, cara. Não adiantava ela fazer o exposed, que senão ferrava. Piorava a situação. Muito. E eu acho... E depois, quando eu tava no colegial, eu tive um professor de matemática que ele era maravilhoso. Ele dava aula no Senai. Então ele só dava aula pra moleque. Então ele falava: minha filha, aquilo lá, os moleques são terríveis. Então eu tenho muita paciência. E ele tinha uma paciência pra me explicar. Porque eu falava pra ele: não tô entendendo porra nenhuma, eu sou burra demais. Aí ele fazia assim: não, minha filha, você não é burra, não. Ele sentava. Porque também era aquilo, né? Sala, colégio público do estado, à noite. O povo tinha muita vontade de estar lá, então minha sala tinha umas 17 pessoas só. E a maioria... Não, a maioria não queria nem estar lá. Tava lá, mas não tava, né? Então, como era... Trabalho, exatamente. Como eu já tava lá mesmo, então... Aí eu pegava o professor e pedia pra ele me ajudar. E, tipo, foram os únicos, assim. Mas por quê? Tinha aquela coisa dele olhar e falar: não. Ele tava lá... Eu acho que ele... Não sei se isso vai ter a ver com vocação real. Ou... Apesar que, assim, eu digo que tem professora mulher... que é complicado, porque a gente sabe que mulher, a gente tem 1 milhão de hormônios trabalhando e tem dias que nós estamos insuportáveis. Porque é comum também. Mas... Eu acho que a professora Alanis nasceu, ela é um hormônio do mal. Professora Alanis, um beijo no coração da senhora, tá? Então eu acho bizarro, porque eu acho que esses exposed é o que mais crava, ou o professor olhar e te chamar de burro. E aí entra uma coisa... Só pra eu fechar esse meu raciocínio aqui, que tá, né? Tá louco aqui na coisa. Vai na fé. Então, todas as vezes que eu vou fazer um curso de línguas, por exemplo, cara, se torna a coisa mais insuportável do mundo. Por quê? A pessoa começa a trazer o lado técnico do português, que eu deveria saber. Né? Sacou? Tem a base na língua nativa, logo eu vou ter extrema dificuldade na língua estrangeira. Isso, o que é isso? Eu não sei o que é isso, então fica difícil, né, de levar pra frente. E aí, quando um amigo meu, francês, Cris, você é de verdade, eu te amo, cara. Ele chegou pra mim e ele fez assim: eu vou te ensinar francês só por ensinar, só pra eu trocar ideia com ele sobre futebol. Ele chegou pra mim e ele fez assim, ele começou: olha, que aqui você vai pegar no singular, que não sei o que, do advérbio, que não sei o que lá, tá. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: Cris, ó, de boa, cara. Eu acho que eu não vou fazer o curso com você não, cara. Porque tá foda. Tá foda. Aí ele fez assim: então tá. Ele deu aula, se liga nisso que eu vou falando, olha que importante essa pegada. Ele morou durante, acho que 10 anos no Caribe. Tá? E ele dava aula para crianças de até 5 anos de idade. Como que ele fazia para as crianças de 5 anos de idade? Né? Já estamos aí. Para as crianças respeitarem ele dentro da sala de aula. Ele era surfista e mergulhador. Então, pronto, já ganhou. Ele fazia toda criança. Todo dia à tarde,
nós vamos para a praia. Só que para ir para a praia, não podem botar fogo na sala de aula. Então, ele falou que ele trabalhou durante muitos anos nessa escola, dando aula para os piquiticos. Ele começou a dar aula para crianças a partir de 3 anos, de 3 a 5. Então ele falava assim, cara, eu tinha que fazer essas compensações com as crianças. Olha, gente, vocês estão assim, hoje vocês não vão pra praia. E as crianças, né, tranquilizavam e tal. E ele falou assim pra mim, então tá bom, eu vou dar aula pra você como se eu estivesse dando aula pra uma criança de 5 anos de idade que não faz ideia do que essa didática de tempo, de gramática. Ele não sabe, ele sabe se comunicar. Ana, mas fluiu de uma maneira a aula comigo. De a gente ficar assim 1h30, 2 horas, eu conversando em francês com ele sobre temas. Nós falávamos sobre música, ele tinha uma banda de reggae no Caribe. Meu, quem é essa pessoa? Que genial! Eu já chamei ele pra participar aqui do programa, mas ele tá enrolando. Porque é um cara... Porque ele já tá esquecendo como falar português. Então tá cada vez mais difícil falar português. Mas em francês, olha aí a sua oportunidade de treino. E aí a gente trocando ideia, então ele falava sobre música, ele falava sobre economia, que ele tinha feito depois pós-graduação de economia, ele conversava sobre ensino, didática, futebol. E a gente conversava muito, muito, muito e fluía bem. E aí eu olhei pra Luciana e fiz assim, cara, não tô aqui querendo criar roda, qualquer coisa assim, porque quem sou eu pra isso, né? Mas assim, eu falei pra Luciana, Lu, olha que interessante. Ele foi um cara que ele teve uma empatia pelo aluno dele, que eu não era aluno, eu não pagava nada. Ele fazia o curso porque ele queria trocar ideia, ele gostava de mim, só por isso. Daí ele falou assim, eu fiz assim, o cara teve empatia de falar, não, cara, vamos trocar ideia. E fluiu. E aí eu comecei de verdade a pensar, né? Eu até procurei, de verdade, cursos de português para adulto. Não achei. Os que eu achei era para português para adulto como língua, para você aprender o estrangeiro. Aí eu falei, bela bosta, eles vão continuar falando as mesmas coisas que eu não sei do que eles estão falando. Mas depois das aulas com o Cris, eu olhei e falei, cara, tá vendo? A burrice que eu achei que era uma trava e tal, e muita gente acha isso também. Eu não sou o único que acha isso, principalmente quando eu aprender línguas. E o Cris me falou, cara, as pessoas que têm dificuldade para aprender línguas é que ela não sabe a base da gramática da língua dela. A mãe dele era professora de francês. Ele falou, imagina o inferno que era a minha casa. Você só de ter isso na escola, em casa também. Entendeu? E isso que eu falei, depois de ficar falando aqui 20 minutos, esse disclaimer, o maior disclaimer que já existiu. Mas eu falei pra Ana, quando eu chamei ela, falou assim, vamos falar do que? Eu falei, isso é uma terapia, Ana. A gente troca ideia. Faz sentido isso que eu falei? Não faz? Até que ponto que faz? Até que ponto que não é bem por aí? Como que trabalha isso aí tudo? Faz muito sentido e vocês falaram muita coisa, então vamos aos poucos. Primeiro, não sei se vocês perceberam. Primeiro, essa parte de realmente aprender uma segunda língua, tem muita gente que acha que, não é pra mim. É dom, né? Tem gente que aprende, tem gente que não aprende. Ou então aquela outra coisa de, criança aprende. Isso. Depois de criança não dá mais pra aprender uma segunda língua. Marromeno, não é bem por aí. Crianças bilíngues, elas pegam um pouquinho mais rápido, né? Eu também dei aula pra criança, eu pegava do berçário até o Jardim 2. Então eu começava a fazer inglês quando eles tinham uns 2 anos, eles saíam da escola com 5, 6 anos, já de boa. Poxa, mas num período tão pequeno e tão criancinha, pegou? Pegou. Por quê? Existe uma explicação mais nerd pra coisa? Existe. Quando a gente é pequenininho, o nosso cérebro, ele é também um cérebro bem mais jovem, né? E ele tá vendo o que é importante e o que não é. Então, essas crianças, por exemplo, o cérebro da criança, ele emite prolongamentos entre neurônios mais distantes. Então, ele consegue dar a mãozinha pra gente que tá mais longe dele
E aí essas conexões deixam tudo muito mais fácil. Tudo bem. Não quer dizer que você não consiga mais fazer isso na idade adulta. Então, primeiro mito que já cai por terra. Segundo, não sei aprender idioma, não consigo. Calma. Não é bem por aí. Dentro do cérebro, a gente tem uma área destinada só ao nosso banco de palavras. Uma coisa que você falou foi: eu demoro muito para ler em francês. Você tem vocabulário em francês vasto? Porque se você não tem um banco de palavras, não vai dar certo. O nosso cérebro, ele lê muito rápido em português. Ainda mais se você realmente for uma pessoa leitora. Quanto mais você treina uma parte do cérebro, mais essa parte vai ficar incrível. Tá? Então, se você é um leitor, por exemplo, e eu falo pra você, ó, você tá lendo e a palavra começa com D. A segunda palavra é E, a segunda letra é E, D, E, N, T, meu. Seu cérebro já sabe o que vem depois, ele não tá mais preocupado. É dente, dentista, dentário, alguma coisa assim. Você já leu automaticamente, porque ele tá acessando esse banco de palavras, ele tá jogando o tempo todo pra você. Deve ser isso, isso, isso e isso. Tanto é que a gente às vezes lê a palavra errado. Isso, porque isso. Tá invertida e você fala, certeza que era macaco. E na verdade não era uma coisa nada a ver. Tipo, era, sei lá, Carmelo. Não tinha nada a ver, mas você não tá acostumado. Então a gente vai sempre resgatando. Quanto mais você entende sobre uma língua, quanto mais você ganha vocabulário numa língua, mais natural esse processo vai ser. Nunca vai ser igual à sua língua materna, principalmente se você não foi alfabetizado nessa língua, tá? Sim. E são áreas realmente separadas, assim. É uma mesma área, mas a língua ela fica separadinha. Em crianças bilíngues, isso meio que se sobrepõe. Se é desde o começo. Então ela aciona a mesma área, por isso que é muito fácil. Essa é a primeira parte do que a gente falou de aprender língua, tá bom? Agora, falamos também de como o ensino mudou. Antigamente a gente tinha cartilhas. Verdade, né? Aqui é verdade. Nossa, várias cartilhas e várias coisas que hoje em dia não é mais usado. Eu vi um amigo meu que ele comentou, ele falou assim, ele tava falando com o filho dele, ele falou assim, a do quê? Eu falei assim, a de abelha. Ele fez assim, não é assim mais que ensina, não. Eu falei, não? Ele, não, cara, não tem mais nada a ver com isso. É o som, né? É uma coisa parecida com o som. Hoje, assim, tem escolas que ainda não usam, e aí fica a dica para se você tá procurando uma escola pro seu filho, sempre pergunte que método você vai usar para alfabetização. Porque hoje, reconhecidamente pela ciência, pela neurociência, somente o método fônico. Isso. Que é aquele método que, primeiro, eu ensino todas as vogais, para a criança saber como é que elas vão ficar dentro da boca. Depois eu vou juntando. Aí a gente tem o Ba, a gente tem o K, aí a gente vai juntando, tá? Também não é um método perfeito, porque se eu falar, por exemplo, o N com o A forma o quê? Na, beleza. E banana. Já errei porque tem nã e na. Então já não é a mesma coisa. Mas esse, teoricamente, é o método mais fácil. Então a educação, ela vai se atualizando. É algo natural. As coisas, elas vão se atualizando. E que bom, não é mesmo? Outra coisa que também se atualiza é não somente os métodos educativos, mas a forma como isso é passado. A forma como o professor se entende. O professor é uma figura de poder muito grande. Né? As figuras de poder são aquelas figuras... Pensa num familiar que estava ali o tempo todo, um pai, uma mãe, um tio, que te criou, alguém que te criou. Se qualquer pessoa do mundo falar, você tá fazendo besteira. Ok, se essa pessoa falar que tá fazendo besteira... Isso é maior, né? Entra sem filtro. O professor, ele tem esse poder. Então, hoje a gente sabe que o cuidado que você tem que ter é muito maior. Aquela coisa que a gente falou do professor de matemática, eu lembro também de uma prova, eu sempre ia muito mal em matemática. E provavelmente continuarei para sempre, assim, porque eu não consigo. Então, as minhas notas eram muito baixas. E eu lembro que eu precisava ir muito bem numa prova, porque senão era isso. Assim, eu ia repetir de ano naquele momento. E eu me matei de estudar. A prova valia 3 e eu tirei 3. Então, assim, foi, o auge da minha vida em matemática. Ouro! Foi assim, aquele momento que eu falei... Eu lembro do professor entrando, muito pistola, e falando, gente, pelo amor de Deus, até a Ana Beatriz foi bem, ela...
Não, pera. Não foi tão bom assim esse elogio. Foi um elogio? Elogio passivo-agressivo, né? Agressivo-agressivo. Que isso? Os professores, às vezes, eles têm essas falas que, gente, entra muito pesado pra gente. Existe também um bullying feito pelo professor, né? Tem. Se a gente começou a falar de bullying há pouco tempo, o bullying feito pelo professor, é muito recente. Eu trabalhei em escolas e eu tenho, assim, histórias horrorosas. E isso de alguns anos atrás, tipo, 5 anos atrás. Eu lembro de uma menininha que ela claramente tinha alguma coisa que precisava ser analisada por um profissional. Se eu falasse pra ela, olha, isso daqui é um lápis, e cobrisse, tirasse esse lápis da vista dela, o que era aquilo que eu tinha na mão? Não sei. Instantaneamente essa memória se apagou. Caramba. E aí eu perguntei pra professora, eu lembro que eu falei, ela é assim nas outras aulas também? Ela realmente tem essa dificuldade? E eu tava realmente fazendo o teste com a menina e comemorando, né? Ela tava na minha frente, eu falei, isso se repete nas outras aulas? E na frente da menina, a professora falou, não, ela é burra! Ela é burra! Assim, sempre foi. E eu lembro da menina murchando. Essa menina tinha 3 anos. Nossa. Isso vai durar pra sempre. Pra sempre. Eu tenho alunos que eu atendo. Teve uma aluna minha que ela já tinha uns 50, 60 anos. Não sei falar inglês, não consigo, não sei, não manjo. Mesma coisa do idioma. Depois de algumas aulas, eu fiz uma pequena conversação com ela. E ela conseguiu. Instantaneamente, caiu no choro. Por quê? Porque lá atrás a professora tinha falado pra ela que ela era burra. Sim. Então, olha por quantos anos que ela carregou isso, por quantos anos que ela ficou com isso na mente dela. Outra coisa que a gente falou, olha o tanto de coisa que vocês falaram, eu fui anotando tudo. Gente, vocês falaram assim, desse olhar pro professor. O professor, ele dá aula em outros lugares, então ele já tá meio acostumado. Os professores, eles vão criando umas estratégias, né, uns gatilhos ali. Uma dessas estratégias é, primeiro, usar uma emoção. Então, por que o professor de cursinho faz sempre alguma piada, tá sempre fazendo alguma coisa? Né? A gente sempre fala que a emoção, ela é a cola da memória. Se eu perguntar pra vocês, o que vocês estavam fazendo no 11 de setembro, eu não preciso nem falar o ano, vocês já sabem o que vocês estavam fazendo exatamente nesse momento. Esse mesmo ano, o que vocês fizeram no aniversário da sua mãe? Mamãe, por que vocês lembram do resto? Que vocês nem estavam lá. Porque é uma emoção muito forte. Essa emoção, ela cola a memória. Então, quanto mais a gente tiver, o humor é muito fácil da gente acessar. Pronto, fica coladinho. Mas tem outras coisas. Por que o seu amigo francês levava as crianças pra praia? Por que ele falou sobre futebol com você? Que isso é um sistema de recompensa. A gente valoriza as coisas, a gente realmente valoriza no sentido de dar um sentido de valor, tá? De valorar as coisas, quando o nosso cérebro libera dopamina. Liberou dopamina, ele fala, então eu sou muito valioso, vou guardar isso daqui como uma coisa legal. Quero mais. É muito óbvio. Então, por que a gente usa rede social? Libera dopamina pra cacete, a gente fica lá preso pra sempre. E eu consigo acessar isso no aluno. Se eu consigo dar um estímulo suficiente nesse aluno para liberar dopamina, pronto. Agora ele perde aquele local de é tedioso, é chato, é um inferno, pra é uma coisa gostosa. É algo que me faz bem. Foi o que seu amigo fez com você e funcionou. Sim. Não, e esse negócio de baixar as pessoas, né? Eu consegui estudar numa escola onde essa professora que eu tô falando, Amada Lanes, um beijo pra senhora. Cara, é muito impressionante, porque eu tô no grupo da escola. Até hoje? Até hoje. É um grupo, mas assim, toda a escola. Tipo, a galera dos anos 2000 tá lá junto com a galera dos anos 80. Ah, que demais! Então fica lembra de tal professora, lembra de tal professor. Aí entra aquela inspetora de alunos, que todo mundo tinha medo. E lá na conversa, você vê que você é adulto, ela é adulta,
E já é outra pessoa, sabe? Ela tava na profissão dela, ela tinha que ser daquele jeito. A gente era um inferno, tem que lembrar disso. Na minha sala de aula era aquele negócio de 40 alunos dentro de uma sala. Então, gente, é exagerado esse número, tá? Não a gente não tá dá. com falta de professor, então assim, é um cenário que a gente não consegue mudar por enquanto, mas assim, é um ciclo. Você não tem professores valorizados no Brasil, pelo contrário, são professores que eles ganham o mínimo, e aí você entope a sala para esse professor dar o máximo de aula possível. Por quê? Porque as instituições também não recebem um auxílio legal, né, do governo. Então tem que ser vantajoso para essa galera. Pro aluno, começa a ficar cada vez pior. Salas lotadas é, assim, pior cenário. E eu lembro que quando eu fui fazer no antigo colégio, hoje no ensino médio, a minha mãe, ela trabalhava numa escola e eu ganhei bolsa para estudar lá. E pouquíssimos alunos. E tinha uma professora de português lá, Maria Augusta. E ela era bem legal, eu gostava dela bastante. E nessa época que ela estava mostrando literatura, então ela viu que eu me interessei aí, porque ela sabia que eu tinha muita dificuldade. Todo mundo tinha vindo da escola particular. E eu tinha vindo sempre do estado, sala superlotada e tal. E ela viu que eu tinha dificuldade e ela dava aula no estado também. Então o que ela fez? Ela deu uma freada. Sabe aquele negócio assim? Porque para eu conseguir acompanhar. Então, ela valorizava mais a questão histórica das coisas do que a parte gramatical, para você procurar os tempos e tal. Então, ela valorizava mais essa parte. E eu até os meus 19 anos de idade, eu falava para mim comer. E não tem nada de errado falar nisso, principalmente quando ninguém te explica o por que raios você tá falando. Como que é? Não... Ai, caralho. Todo mundo fala pra mim. Me não conjuga verbo. É isso? Pode ser. Me não conjuga verbo. Foda-se. Eu não sei do que você tá falando, amigão. Me explica essa porra. E um dia a Maria Augusta fez assim, não é pra mim comer, é pra eu comer. Eu falei assim, tá bom. Eu tava na sala de aula e falei assim, tá bom. Me explica, por favor. Aí ela falou, eu falei, não. Sem professorês. Ela fez assim, ótimo, então vamos lá. Pra eu, ponto final, acabou, não vamos continuar essa conversa. Eu, ok, assim, ela, tô falando o mais fácil possível. E pra eu comprar, pra eu ganhar um presente, pra eu fazer alguma coisa, você está fazendo alguma coisa. Então, mata o mim e coloca eu. Você tá montando uma frase na sua cabeça que você vai falar e tem algo depois do mim, então é eu. Eu olhei pra cara dela e falei assim, por que nenhum filho da puta ficou desse jeito? Aí ela olhou pra minha cara, ela fez assim... mas ela olhou sério, assim, ela fez assim... Acredita que pra você é a primeira pessoa que eu tô explicando dessa forma? E a partir de hoje... nos alunos que eu vou pegar do estado e eu ver que o aluno tá falando para mim comer, eu vou trazer essa abordagem para ele. O professor, ele também aprende com o aluno, e eu acho que essa é uma das coisas que também é uma concepção recente, tá? É uma concepção mais filosófica da coisa, assim, estamos todos aprendendo, né, o tempo todo, mas isso também passa por um certo ego. Né? Principalmente se você for para professor de faculdade, é realmente um cara que estudou pra cacete. Você vai pegar gente que, mano, tem livre docência, é uma galera cabeçudíssima. Como é que eles vão falar, não, é verdade, né? Deixa eu aprender com esse ferrapinho que acabou de sair da escola. Esse animal que chegou aqui agora. Imagina. Então é chato, professor. Agora, automaticamente você vai aprender. Você tem que aprender com o seu aluno também. Sim. Falamos também de hormônios, né? Isso. Aqui já nessa conversa. Falamos 2 vezes sobre hormônios. Eu acho que posso puxar assim um parênteses para hormônios. Porque normalmente a gente tem essa ideia, principalmente em escola, de existe um momento da vida de nossos alunos que dá vontade de afogá-los. Né? Que era uma criança tão linda, né? Tão
perfeita. Ai, E vontade de morder, eu já tenho vontade de comer ele, né? Engolir ele pra ver se ele some. Ele foi tomado, não é mais. Não é Zezinho, não é Julinho. É Satanás que tá ali dentro, né? Já assistiu Big Mouth? Aham. Isso, gente, é isso. Então, assim, quando os alunos chegam na adolescência, normalmente, né, eles começam a apresentar algumas mudanças, e não são somente corporais. Tem mudanças também na escola, né, no aprendizado desse aluno. E muita gente acha que, puta merda, são os hormônios. Essa criança, ela tá, né, tomada pelo ritmo ragatanga do hormônio. E vou falar uma coisa que acontecia, tipo, não consegue estudar de manhã por causa dos hormônios, que ele só quer dormir por causa assim, então não consegue estudar de manhã. Né? Pelo menos eu ouvi muito isso. A ver também com a adolescência. Na verdade, gente, o que acontece na adolescência? Por que essas crianças que eram, né, tão angelicais começam a ficar desse jeito? Não tem tanto a ver com o hormônio quanto a gente imagina, tem mais a ver com o cérebro. Durante a adolescência, isso é uma coisa que pouca gente sabe, inclusive na área da educação. O cérebro no geral, tá, gente? Para todos os campos é um bagulho meio louco e misterioso, tá? Sim. É uma ciência nova. Para a educação, a gente ainda não tem tanto esse negócio. O que acontece durante a adolescência? O cérebro do indivíduo fala: estamos numa idade boa para fazer uns negócios diferentes, para dar continuidade a essa espécie, né? Minha deixa de fazer isso. Então, o que o cérebro faz? Abaixa a dopamina. Os receptores de dopamina, lembra que eu falei que a dopamina era importante para você ter motivação para fazer o bagulho? Isso cai drasticamente, mas cai drasticamente do tipo, durante a adolescência o cérebro perde 1/3 dos seus receptores de dopamina. Meu Deus! Nossa. Isso é muita coisa. E aí essa animada, é triste, é aquele negócio emo. Então, essa criança que amava jogar bola, que amava falar com a mãe, que nananã, odeia todo mundo. Tédio absoluto. Igual o Mauro, quando escutava só Korn, escutava essas bandas bosta que ele gostava. Nossa, então. Nossa, que triste. Rock, por exemplo, né? Porque adolescente, nossa, ouve rock, e não basta ouvir rock, é no talo. Tem que ser no talo. Ele tem que estar aí pra enfrentar. E tem que ser, você usou uma palavra muito importante, tem que ser. Por quê? Se eu perco 1/3 dos meus receptores de dopamina, o que eu tenho que fazer? Aumentar minha dopamina. Caraca, é verdade. Aumentar o resto, porque se eu tenho menos receptor, eu inundo eles, pra ver se pelo menos eles pegam mais. O rock, ele faz um movimento no nosso ouvido interno que ele aumenta. É por que a criança, por exemplo, bebezinho, por que a gente nina e faz um drego no colo, um balancinho? Porque isso faz uma vibração que causa um prazer. Então a dopamina vai lá em cima. Se eu aumento o rock lá em cima, com vários ritmos vai dar certo, mas o rock principalmente. O rock é o símbolo da adolescência, o rock no talo. Sim. Então, às vezes, a gente tem, assim, uma percepção de que meu aluno tá sendo um inferno, eu não sei por que ele tá sendo assim. Porque ele tá passando por um momento que, se você não entende, não dá. Você não vai acompanhar. Pode ser. É muito louco essa parte. Pode ser um momento simplesmente de, sei lá, ele não tá legal. Se o aluno não tá legal, ele não vai render na aula. Né? Tipo, o aluno, ele veio... a minha avó morreu no final de semana. Não tem como. Como é que ele vai fazer uma prova? Mesmo conceito de prova, a prova, eu sempre falo, a prova não prova nada. Verdade. Eu posso estar mal no dia e fiz uma prova ruim. Como é que eu avalio a evolução do aluno? É com o próprio aluno. O que a professora fez com você quando você mudou de escola? O que a professora de matemática fez com você? Eu não falo nota 10. Em comparação com quem? Porque em comparação com você, com o que você era há 2 meses e o que você aprendeu agora, você é um aluno nota 10. A prova não é, tipo, pra medir tudo. Assim como se a gente pegar a avaliação de QI. Antigamente, os gênios eram medidos por QI. Hoje a gente sabe que é uma balela. Hoje eles tocam em banda em programa ruim, mas não vamos falar sobre isso. Uma coisa ou outra, né? É o 7-1 que não acaba, gente, aqui. Mas tem muito a ver. A avaliação, ela tem que ser feita do aluno pro aluno. Sim. Ela tem
que ser a base do aluno. A média é do aluno. Um aluno que, eu tenho vários alunos que eles chegam pra mim, eu tenho um aluno, e de tão abandonado que o aluno é, que ele chega pra mim e ele não sabe conhecimentos básicos. Porque faltou lá atrás. Aluno que chega pra mim com 17 anos, eu pergunto, quem descobriu o Brasil? Descobriu na visão deles? Não sei. Europeu. Mas que europeu? Espanha, sei lá. E fala desse jeito, é maravilhoso. Não tem esse negócio de, não, pera, eu consigo chegar numa conclusão. Que idioma eu falo? Português. Eu não moro em Portugal. Por que caralho eu falo português? Porque a gente não ensina. A gente não fala, chega à sua conclusão. Por que você acha que isso acontece? Então, a gente tem um pensamento, a Luciana adora falar isso. Porque a Luciana, como ela ama Star Trek, ela fala assim, nós não temos pensamento, nós não somos incentivados a ter pensamentos lógicos. E quando você é muito lógico, eles vão falar que, como dizia na minha época, meio lentinho, né? Deve ter algum probleminha. Nós também não damos tempo para o aluno pensar. A gente não deixa ele chegar às próprias conclusões. Exato. E, de novo, isso não é só culpa do professor, isso é culpa de sala lotada. E eu vou falar uma coisa. Deixa 40 alunos chegar. E vou estender mais uma coisa também. A gente também vai estender no braço da educação de dentro de casa. Que alguns pais, né, não vamos falar todos, porque não é assim que funciona, mas alguns pais, o que eles acham que é certo, e não deixa a criança ou adolescente experimentar coisas, testar coisas, para ele chegar numa conclusão. De isso é legal, isso não é legal, isso é pra mim, isso não é pra mim. Por exemplo, a minha mãe, eu tive uma sorte do caralho de ter uma mãe que falava assim, faz aí, se qualquer coisa dá bosta, segura a bronca. É muito difícil. Minha mãe, na época de escola, quando eu tava no quinta, sexta série, mais ou menos, minha mãe ainda era complicadinha nisso. Nessa questão, ela tinha aquele negócio, o professor tá certo. Até a hora que ela começou a ver que eu precisava fazer aula particular para aprender algo. E eu falava, a professora tá sendo isso. Aí minha mãe olhava e, será que é exagero dele? Porque o amiguinho aqui do prédio que estuda com ele, vai bem. Mas só que o filho da puta ia bem em tudo. O filho da puta sabia andar de bicicleta, o filho da puta andava de skate, andava de patins, pulava o muro. E eu não. O cara era um gênio, nem tudo. Cara, o cara era foda, sabe? O cara jogava bola, ele jogava bem. Eu tinha 2 pernas esquerdas, sabe? Era uma merda. Eu adoro futebol, mas não sei chutar uma bola reta, sabe? Pra mim, tipo... A parte teórica do futebol. Exatamente. E ele fazia tudo bem. Aí ele chegava assim, deixa eu contar uma história. Minha mãe vai estar escutando. Mãe, você falhou nessa fase aí, hein? Você não escutou seu filho. Seu filho não valia muita coisa? Não valia. Mas o outro valia menos. Esse arrombado ia na minha casa. Minha mãe vendia doce. Nós morávamos na Coab. E minha mãe vendia doce. E aí... uma coisa eu sempre tive, no RPG descobri isso mais tarde, e a Luciana também me ensinou mais tarde isso, porque eu tenho o tal do charme, que o pessoal usa no RPG, e você vai trocando ideia, e as pessoas olham e vai caindo, sabe, tipo, ok, legal, ele tá me dando, porque assim, antes de eu fazer qualquer coisa, eu arquiteto na minha cabeça pra ver se vai dar certo ou não, na minha cabeça já deu certo, senão eu nem vou. Então eu criava uma história e ia soltando ela pra minha mãe. E normalmente minha mãe não acreditava em porra nenhuma. Não que eu ia mentir, porque eu não mentia, não era isso. Mas mãe, não vou pra escola não. Por quê? Porque não tem aula importante. Mas todo dia tem aula importante? Não. Sabe o que é, mãe? É que é o seguinte, não sei o que lá, vai passar um negócio na televisão, eu queria... Então eu ficava enrolando... Você reajeitava os fatos. Exatamente. Menti uma vez só, e me dei mal. Depois eu conto essa história que ela é muito boa. E aí, porque eu era um inferno, enfim. E aí, eu tava lá,
prontinho pra ficar de boa. Tinha acabado a TV Colosso. Eu ia almoçar, ia assistir o Globo Esporte. E depois à tarde ia assistir, sei lá, qualquer coisa que tava passando na televisão lá, até a hora do Cavaleiro do Zodíaco. E eu tava super feliz que aquele dia eu não ia pra escola. Porque tinha prova de matemática e eu não sabia nada. Ui! Sacou? E não adianta, eu falava assim, porque você não estudou. Não adiantava, eu ficava lendo aquela porra, eu não entendia porra nenhuma, eu ia pra lá pra tirar 0, pra ser humilhado. Não, eu preferia ficar em casa e tirar 0 do meu jeito. Pelo menos eu me diverti na minha casa. Um pensamento lógico que eu tinha na minha cabeça. Válido. E aí esse arrombado, que eu não vou dar o nome dele aqui, que é que nem o nome de presidente, eu não falo aqui, porque é 2 arrombados. E esse arrombado chegava na minha casa e fazia assim, filha da puta, não comprava doce. Tava lá de graça ainda. Ele não comprava doce. Mas quando ele via que aquele horário eu não tava no portão pra ir pra escola, ele ia comprar doce. Sacou? Ele chegava assim com aquela cara dele, que ele tinha, aquele ali, ele tinha um charme absurdo. Aquele moleque assim, aquele moleque de 12 anos que se ele quisesse comer as véias todas do prédio, as véias todas do prédio dava pra ele. Porque eu não sei, eu não sei, é que os hormônios dele, ele tinha aquele negócio lá o moio do, sabe, dele, enfim, sexual. E aí, aquele bosta ia lá em casa e fazia assim, e aí, Rodrigo, vai pra escola não? Eu já olhava pra cara dele e falava, filho da... É daí que vai. Aí eu olhava pra cara dele e falava assim, não, hoje eu não vou não. Mas e a prova? Mas e a prova? Aí meu olhava assim pra minha cara, que prova? Aí eu pensava comigo, aquela prova que eu vou tirar D, E, então eu fico em casa, caralho, deixa eu em casa. Depois eu faço aula particular e tento dar meu jeito. Foda-se. Vou pra recuperação mesmo? Pra recuperação, eu já sabia que ia pra recuperação. Eu entrava na escola e falava assim, vou ter recuperação, vou estudar até dia 20 de dezembro. Foda-se eu. E aí minha mãe olhava pra minha cara e falava assim, por que você não me falou que tinha prova? Eu olhei pra cara dela e falei assim, porque eu não sabia que tinha prova. Mentira, eu sabia. Mas eu não ia dar esse gostinho na cara dela pra ela falar que eu menti. E querer dar umas porradas em mim, que provavelmente minha mãe ia querer me dar umas porradas. Você sabe que você falou que você só mentiu uma vez na vida e que você contaria outro dia a história. E você acabou agora de falar que você mentiu. Mas isso não é... Eu omiti. Lógico. Para, Ana, de fazer isso, Ana. Para. Eu peguei, André. Chama o Mauro aqui que eu não quero mais conversar com você. Porque minha mãe ouve esse podcast. Porque minha mãe ouve esse podcast. Agora ela acabou de fazer assim, tá vendo, filho da puta? E tá falando que eu sou uma mãe ruim. Tá vendo? Não é isso, mãe. Eu te amo. Não é assim essa história. E aí minha mãe falou assim, vai se trocar e vai pra escola. E aí eu ia o caminho inteiro falando assim, ô arrombado, você tá fudido. Mas eu falava, tá fudido, mas eu sabia que provavelmente se ele quisesse me bater, ele ia me bater. Porque até nisso provavelmente ele ia ser bom. Ele ia me bater. Enfim. E aí, onde eu queria chegar nessas... enfim. E aí, esse negócio da... É de verdade agora. Não sei onde eu queria chegar nessa história. Né? A gente falando de... Primeiro, a gente tava falando de não ajudar as crianças. Deixar meio que elas se virarem. Isso. Mas eu não tô falando que essa era a melhor coisa pra você fazer, não, com uma criança, deixar ela fazer isso pra não ter nota. Mas isso era um método que eu fazia, entendeu? Porque eu era muito, muito criativo. Eu tinha essa criatividade de inventar essas coisas assim e tal. E uma vez, Luciana, eu quase fui expulso da escola e eu não estava na escola. Maravilhoso. Tinha uma menina que sentava na minha frente. Posso falar o nome dela? Acho que eu posso. Não? Então, ela sentava na minha frente. Eu vou falar, então, eu invento o nome agora. Chiquinha. A Chiquinha sentava na minha frente. E eu era terrível com a Chiquinha. Eu era aquela, assim, eu enchia muito o saco dela. Muito saco. E aí chegaram pra Chiquinha e fizeram uma brincadeira. E a Chiquinha, ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de escuro, ela tinha medo de... Vocês ficavam zoando ela o dia todo. Não, mas vocês! Pera, mas nisso eu nunca zoei com ela, pra você ter ideia. Eu nunca zoei disso com ela. E ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de sei lá, mosquito, de tudo. Tudo ela tinha medo, acho que. Inclusive, teve aquelas feiras de ciência, qualquer coisa assim, que eles trouxeram
A gente teve que pegar órgãos, feto e os caramba 4 pra mostrar. E a Chiquinha não entrou na sala de aula por causa disso, que ela tinha medo. Caramba. Você viu o nível dela. E aí, a Chiquinha, eu olhei e fiz assim, mãe, eu vou pra escola. Minha mãe fez, tá bom. E aí, minha mãe subiu a rua pra trabalhar, ela virou a esquina e eu voltei pra casa pra dormir. Porque era isso que eu fazia, eu não ficava na rua fumando maconha. Foi a vez que você mentiu. Essa foi a vez que eu menti. Aí, fiquei em casa, liguei a televisão, fiquei assistindo televisão, dormi. De boa, vida de boa. Não foi pra escola, tipo, de boa. De boa. Aí, minha mãe chega da escola. Aí eu saí, minha mãe chegava mais tarde sempre que eu do trabalho. E eu tava lá fora jogando bola com os meninos. É verdade, né? Eu estudava só de manhã, então à tarde eu ficava jogando bola com os meninos. Jogando mal e porcamente, mas isso era só pra interagir com a humanidade. Aí minha mãe descendo na rua, cara de boa. Aí eu sempre que via ela descer na rua, ia ajudar ela a carregar a sacola. Caramba, ajudei ela a carregar a sacola. Como foi a escola hoje? Minha mãe nunca me perguntou isso. Eu fiz assim, foi bem. Ok, foi bem. E... Já começou mal daí, né? É. Engraçado que já teve ali uma malícia que você não pegou. Ela foi genial. Degringolou rápido daí pra frente, eu imagino. Não, muito rápido. Ao ponto da gente estar descendo a rua, e descer a rua não dá 2 minutos. E já sabia toda a história. Pra você ter ideia. Ela chegou pra mim e ela fez assim, deu tudo certo na escola hoje? Eu fiz assim, ué mãe, por que não daria? Ela falou assim, não, você não foi expulso. Você não foi... Ela fez assim pra mim, ó. Você não foi expulso? Eu olhei pra cara e falei assim, tá loucona? Se expulso por quê? Ela fez assim. Você não foi pra escola, né? Eu fiz. Aonde você quer chegar com essa história? Depende do que você tá perguntando, eu dou uma resposta ou outra. Vamos com calma. Vamos ver onde você quer chegar. Ela fez assim. A pior coisa que você fez foi não ter ido pra escola, pelo jeito. Ela fez assim pra mim. A melhor coisa que você fez hoje não foi ter ido pra escola. Eu fiz assim. O que aconteceu? Ela falou assim. A Chiquinha morava na rua que minha mãe trabalhava. E a Chiquinha viu minha mãe passou e fez assim, oi dona Vilma, tudo bom com a senhora? Ainda bem que o Rodrigo não foi pra escola hoje. Aí minha mãe fez assim, por quê? Não, minha mãe, porque se ela falasse assim, ele não foi, a Chiquinha ia mudar a história. Sacou? Foi uma montanha-russa de emoções que eu imagino. Foi tipo... que do trabalho da minha mãe até a minha casa não dava 6 minutos a pé. 3 em 1, com um chinelo só no pé. Aí ela fez assim, por que foi bom ele não ter ido? Minha mãe em momento nenhum falou pra Chiquinha, ele não foi? Porque a Chiquinha ia ser minha cúmplice. Ela ia ser minha cúmplice. Ela fez assim, por que, dona Vilma, você não sabe? Eu fui pegar meu caderno e tinha um piolho de cobra. Para que as pessoas que não sabem piolho de cobra, parece aquele negocinho que cheio de patinha. Centopeia. Uma centopeia que você encosta nela, ela enrola. E eu puxei o caderno e tinha um piolho de cobra. Não, eu abri meu estojo e tinha um piolho de cobra. E eu gritei e joguei tudo pra cima. E foi aquele fuzuê, enfim. Aí, minha mãe, é mesmo? Nossa... Por que o Rodrigo tá nessa história? Porque eu falei assim, foi o Rodrigo que fez. Você não ia ter nem como falar que não. Então, aí ela voltou pra sentar, acalmaram a Chiquinha, ela voltou pra sentar, na hora que ela puxou o caderno e tinha mais piolho de cobra. Gente, a galera não desistiu. Não desistiu. E ela gritou, ela jogava as carteiras pra cima, nesse nível assim de medo. E ela chegou e ela tava lá chorando, né, desesperada, porque ela entrou em pânico de verdade. E aí a inspetora de alunos chegou e disse assim, quem foi? Ela falou, foi o Rodrigo. Mas na minha sala tinha 4 Rodrigos. Ela fez assim, os Rodrigos vêm até aqui. Todos os Rodrigos levantaram. Ela fez assim, qual Rodrigo? Ela, é o outro que senta atrás de mim. Aí eles falaram assim, porque os amigos ali, todo mundo se chamava pelo nome da mãe. Não pergunte por quê. Aí eles falaram assim, é a Vilma. O Rodrigo Vilma, então todo mundo chamava de Vilma.
Vilma, Marlene, era o nome das mães e a gente só chamava um outro assim. Eu falei, Vilma, ela fez assim, cadê ele? Ele não veio. Se salvou. E aí, pense, eu seria expulso da escola, ou pelo menos pegaria pelo menos um tempo lá, uma detençãozinha, alguma coisa assim. Eu estaria fudido. Como que eu iria explicar pra minha mãe que não fui eu que fiz isso? E não tinha sido eu de verdade, até porque essas brincadeiras eu não fazia. Mas... Rodrigo! Não pra fazia. cima de mim! Você já meteu 3, Rodrigo? Nunca fiz isso! E aí, ela... Agora você pensa. Como que... Olha, eu ia ser acusado criminalmente de um negócio que eu não tinha feito. Criminalmente, ó. Inclusive, eu cheguei no outro dia pra Chiquinha e falei assim... Caralho, Chiquinha, você ia botar no meu rabo, hein? Ela... eu falei, mano, zoado isso, hein? Eu encho o seu saco. Porque assim, eu sempre fui sacana com todo mundo. Eu falei, mas você ia fazer eu tomar uma advertência. Porque você falava que era eu e eu nem estava aqui. E Chiquinha pensando, meu bem, mas Chiquinha não vai. Aí eu olhei pra ela e falei assim, vou pegar leve daqui pra frente com ela, porque eu já estou fudido aqui. E aí eu virei um aluno melhor. De outras formas. Enfim, então isso eu estou falando. O que acontece? Às vezes, a pessoa está mentindo ali, o aluno, aquele adolescente, chato e tal. E às vezes ele está sendo salvo de uma merda. Esse fui eu, esse aqui é eu, sou universal. Parabéns, tá vendo, Luciano? Sou um campeão. Obrigada. Agora as pessoas vão falar assim, caralho, mano, tem a Ana pra falar tanta coisa legal e esse maldito, amaldiçoado, contando essas histórias. A parte, na verdade, que eu queria saber é se sua mãe realmente te deu um tapa ou não depois Deu disso. nada. Minha mãe achou ótimo, porque se eu tivesse tomado uma advertência, se eu tivesse tomado um gancho, que às vezes você ficava uma semana assim, aí o bicho ia pegar pro meu lado. Porque primeiro que eu teria feito algo que nunca foi incentivado em casa, tipo bullying físico ou de violência, sabe? Nunca foi incentivado. Então, quer dizer, eu estaria muito fudido. Muito fudido. E como? Não saí pra fumar maconha, cheirar uma coquinha, não fiz nada, nem pra pinar pipa. Eu fiquei em casa assistindo televisão. Então, tipo, minha mãe olhou e falou assim, mano, ele é tão bosta que se ele não deixar de ir pra escola, ele vai ficar em casa assistindo televisão, sabe? Que mal esse ser vai fazer pra humanidade? Nada, deixa ele. Sai em TV Colosso, né? Cheirar. Exatamente. Então, assim, depois disso, até, normalmente eu chegava pra minha mãe e falava assim, não vou pra escola. Ela falava assim, tem prova? Os traumas da sua mãe, coitada. Aí eu falei assim pra ela, não. Então por que você não quer ir? Não tô com vontade. Tá bom. Mas eu sempre, depois disso, né, depois no colégio e tal, eu entregava nota, sabe? Então, assim, não quer ir? Não quer ir. Então tá. É que nem eu falei, com mais que eu ia ficar lá em casa, lá, atrapalhando os vizinhos, colocando o Kiss no último volume lá, e eles escutando o dia inteiro. Mas, tipo, foda-se, eu tava em casa, sabe? Não, e essa parte eu acho que a gente falou de parentalidade, né? Isso. Tipo, você criar os seus filhos. E faz sentido, você não pode ser 8, você não pode ser 80. Uhum. É verdade, você... Outra filósofa agora da educação, uma pensadora da educação, a Maria Montessori, ela fala que você não pode ajudar a criança num negócio que ela sabe fazer. Pra que você vai ajudar? Não precisa de ajuda. Uhum. Se a criança acha que ela consegue, se ela acha que ela é capaz, deixa. Ah, mas não conseguiu. Mas ela tentou e aprendeu mais um pouco hoje. Tudo bem. É assim que a gente vai aprendendo, né? Por tentativa e erro. Agora, hoje em dia a gente tem um outro lado, que inclusive já ganhou até nome. Vocês já foram num parquinho, assim, recentemente? Ou numa apresentação de escola recentemente? Tá lá os filhos. Nos parques. Pense nisso. Ou avaliem daqui pra frente. Ok. A maior parte dos pais estão olhando o filho ou estão olhando uma tela? Celular. Celular. Inclusive no restaurante. Nossa, muito. Inclusive na vida toda. É. Se nem numa apresentação, se nem no parquinho, se nem fora de casa, esses pais estão olhando pros filhos, como é que vocês acham que é em casa? É. O nome disso é parentalidade distraída. E hoje em dia tá ficando muito comum. E ele causa acidente, assim, é um bagulho
o pai tava no celular e a criança caiu na piscina. Ninguém viu. Ok, acidentes acontecem, mas isso assim, estamos vivendo um outro extremo. E um outro extremo que você não consegue competir com telas. Sim. Ontem aconteceu um assim... Não, teve uma vez, foi maravilhoso. A gente tava no shopping, tinha uma mãe, um pai e uma menininha, e eles estavam com um cachorro. A mãe e o pai no celular, a menina dando toda a comida dela pro cachorro, porque ela não queria comer. Ela não queria, ela catava assim, ela pegava a comida do prato e dava pro cachorro. Embaixo, o cachorro comia. E a mãe e o pai. E assim, ela terminou de dar pro cachorro. A mãe e o pai, eles não viram. Não viram e a gente ficou olhando. A gente só ficou olhando, a gente tava no andar de cima, assim. E eles foram embora. A menina, a única coisa que ela tomou foi o refrigerante. O refrigerante comeu batata. E comeu a batata. Porque o cachorro não sabia tomar de canudinho, meu. Provavelmente. E aí aí a gente tava até falando, quando viu, a gente falou, caraca, eu que olhei pro Rodrigo e falei, olha aquela menininha. E aí ela, tipo, o pai e a mãe, na telinha do Zap tava, e dali acabou o mundo. E isso, assim, a gente tá falando de alimentação. Ele estava se alimentando, fazendo algo absolutamente necessário para ela sobreviver. É coisa ali de 5, 6 anos, máximo. 4 aninhos, tinha a idade mais ou menos do nosso sobrinho. Era pequeniníssima. Sabe, ela catava, colocava a mão no prato, colocava pra baixo, assim. E ainda saiu com a mão limpinha, né? Porque... o cachorro lambeu tudo. E a gente ficou olhando, a gente parou de comer e ficou olhando. A gente tava no andar de cima. Né, as telas, pra criança, elas são extremamente maléficas, né? Antes dos 7 anos, gente, é extremamente perigoso, tá? Eu vou falar um outro lado, mas assim, não quer dizer que isso seja bom. Pode causar atraso de fala, pode causar atrasos extremamente importantes lá na frente que você não quer que isso aconteça com seu filho. Então, telas para crianças tá sendo extremamente discutido agora e deve ser. Porém, tem um outro lado, que são telas para adultos. Sim. Os pais dessas famílias dessas crianças, cara, eles estão o tempo todo enfurnados em telas. Meu filho não lê. Você lê. Ou você só lê post do Instagram e é o máximo. Isso também, o exemplo, ele é muito importante, sabe? Ontem, eu sou a maníaca da bolha de sabão, tá? Vai parecer muito doido isso, mas eu amo, eu acho uma coisa muito bonita. Então, sempre que tem um pôr do sol mais bonito, eu vou lá pra fora pra ver bolha de sabão no pôr do sol, que eu acho uma das coisas mais lindas da face da Terra. E ontem o vento tava soprando pra cima, eu moro num prédio e, como eu disse, eu faço uma quantidade industrial de bolha de sabão. Subiram. E eu ouvi uma criancinha, um menininho, de algum andar de cima falando: meu Deus, o céu está infestado de bolhas de sabão. Eu ver isso, porque isso é uma coisa, um acontecimento na vida dessa criança. E ele ficou chamando o pai e a mãe durante vários minutos. E eles não vieram, e depois a última coisa que eu ouvi foi: mas eu não quero entrar, eu quero que vocês venham ver a bolinha de sabão. Tadinho. Foi um momento, assim, que foi um momento muito bonito. Ele nunca tinha visto, possivelmente, bolinhas de sabão vindo do nada. Ele tava tentando entender o que estava acontecendo, se encantando com aquilo. Mas foi uma experiência compartilhada comigo. Ele não me viu, ele não me conhece. E foi frustrante pra ele, né? Pelos pais. Cara, era uma coisa assim, que ele tava muito encantado com aquilo. De verdade, ele gritava, ele não tava falando, ele falava assim: olha a bolinha de sabão! Vocês precisam ver a bolinha de sabão! É muita! Quem tá fazendo bolinha de sabão? E ele tava assim, não é ele tava tão bonito. E eu continuei pra ele, eu já não tava fazendo por mim, eu tava fazendo pra ele. Por mim também, porque eu gosto, mas mais pra ele. E os pais não vieram ver. Foi um momento que se perdeu. Foi um momento compartilhado por um estranho, que ele nunca vai saber quem foi, e eu nunca vou saber quem é esse menino. Então, assim, 2 seres humanos que não têm nenhum contato, a não ser uma bolinha de sabão. E que os pais que poderiam ter o contato, que poderiam ter participado, não participaram. Mas é um momento ínfimo, é um momento tão bobo. Gente, compartilhem os momentos bobos com os filhos de vocês. Mas é isso que vai criar os vínculos, né? Porque quando os pais também o momento deles é só de bronca, é só de
Ah, mas isso que você tá fazendo é muito idiota. Porque assim, criança é o rei da conversa louca. A criança, ela para com você e ela conversa coisas que você olha e fala assim, gente, não tô entendendo nada. Mas se você tá ali dando atenção, pra ela é tipo o máximo. Meu irmão, ele era muito mais novo que eu. E às vezes ele... o irmão mais novo da Luciana, a Luciana é 14 anos mais velha que ele. É. Então ele às vezes ele vinha e me falava umas coisas assim, muito louca, eu não entendia porra nenhuma. Mas eu fazia, nossa, mas que legal, hein? E aí ele que cor era? Ah, era azul fluorescente com verde 150. E eu fazia, olha que demais, hein? Aí ele, tipo, saía achando que era tipo, caralho, né? Ela presta mó atenção em mim. E eu, às vezes, olhava e falava assim, o que esse moleque tava falando? Mas eu via que a minha mãe não tinha a mesma paciência de ouvir as groselhas dele. Então, isso atrapalha depois na vida adulta. Hoje eu vejo que eles têm aquela dificuldade de comunicação. De comunicação, exatamente. Mas por quê? Tudo que a gente aprende vem de estímulo. Se eu não puxo aquela criança, ela não vai me dar o que eu preciso. Se eu não estimulo, não vai. Lembra que a gente falou no começo desse podcast? Se você não usa uma parte do cérebro, ela vai embora. Se uma criança nasce e eu tampo o olho dela, essa criança não era cega, era uma criança com uma visão, ok, que estaria útil. Se eu tampo e deixo tampado, o cérebro, ele tira essa visão desse olho. Então nós nascemos sem esse olho. Ela ficou cega pro resto da vida. Porque agora, todo esse circuito que faria parte da visão do olho direito ou do olho esquerdo, ele foi destinado para outras coisas. O que você não usa no cérebro é destinado para outras coisas. Sim. Se você exercita, aquilo é algo que vai, a partir de agora, ser algo útil. Na leitura, por exemplo, se você pegar a leitura, seres humanos, a gente lê porque a gente é metido a trouxa. Porque, assim, teoricamente, na natureza, um mogli não vai aprender a ler jamais. Verdade. Não adianta você falar assim, não, às vezes, não. Então, como é que a gente consegue ler? Porque, culturalmente, isso é algo tão importante para seres humanos que a gente tira de outro circuito. Nós não temos um circuito para leitura. A gente pega emprestado do circuito de identificação de face, por exemplo. Que é um circuito que a gente usa pra cacete. Você tem que saber quem são aquelas pessoas. O que você usa do cérebro, aquilo é destinado agora para uma coisa maior. E ele vai destinar realmente. Esse exemplo da leitura é um exemplo muito clássico disso. Sabe aquela coisa de, se você olha para uma pessoa que você conhece, não importa se essa pessoa tá olhando pra direita, pra esquerda, pra cima ou pra baixo. Você vai bater o olho e falar, Jorginho. Jorginho. Isso quer dizer que pro cérebro é indiferente se tá pra direita ou pra esquerda, pra cima ou pra baixo. Isso chama invariância de forma. Quando você vai aprender a ler, o B e o D e o P e o Q é tudo a mesma bosta. É verdade. O cérebro olha aquilo e fala, isso aqui é o quê? Então, por isso que a criança, ela começa a escrever espelhado. No começo, todo mundo, né, é pra lá e é pra cá, é tudo igual. O que o cérebro faz depois de um tempo, quando ele percebe que isso é uma coisa importante? Ele cancela essa propriedade somente no hemisfério esquerdo. Você para de ter essa propriedade no hemisfério esquerdo, que é também onde tem a área de Wernicke, a área de Broca, áreas muito destinadas à fala e à compreensão, e começa a ser somente na área do hemisfério direito. No hemisfério direito você continua vendo, né, se é direita e esquerda, tudo igual, a pessoa ali. A área esquerda não, ela cancela e agora você tem uma propriedade cultural que cancelou uma propriedade biológica. Ok. Pra você, isso é importante pro cérebro. Se você não permite que a criança fale com você, que ela te conte o dia, que ela tenha esse contato, essa comunicação, você não tá treinando esse cérebro. Ele vai começar a desligar e ver o que mais é importante. O que é um ser humano hoje, né? Um ser humano que é dito como o ápice, né? Uma pessoa que se comunica bem, tem uma boa oratória, ele conhece muita coisa, um leitor, um pesquisador. Meu filho não faz isso. Mas o que você faz pelo seu filho para que ele seja tudo isso?
Faz muito sentido isso que a Lucy falou. Não, é interessante, né, você tava falando isso, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sempre falo, o povo fala, ai, que saudade da minha época de escola, eu falo, de jeito nenhum, eu odiava, porque eu sempre fui uma pessoa muito quieta. Então, dificilmente eu ia estar na zoeira com as crianças, aquela maluquice que eu via, porque eu não tinha paciência pra criança gritando perto de mim, sabe, me dava coisa, um tacando areia na cara do outro. Então eu era mais de boinhas, assim, eu sentava, brincava, mas tipo, gente, sem loucura. E isso sempre se arrastou como um problema pra mim, porque aí na escola eles usavam o termo, aí ela é lentinha. Nossa senhora. Você já sabe o que isso quer dizer, né? O que queria dizer na época, né? E eu olhava e fazia assim, cara, não, só que isso me desencadeou com o tempo, quando eu tinha dificuldade de aprender matemática, né? Lógico. Português já não, puta, eu sempre adorei português. Mas quem aprendeu a falar inglês e se comunicar e conversar com as pessoas só de cabeça? Mas porque eu gostava das coisas. É porque assim, eu gosto. Não, é que eu sou. Uns textos deste tamanho aqui. Não, mas é porque o meu pensamento ele acaba ficando muito lógico para algumas coisas. Então, para mim, funciona tudo pum, pum, pum. Tem que ser. Eu gosto muito de coisa técnica, né? Apesar de ser artista. Aí... Uma coisa não cancela a outra. Se você treinar... A gente tem esse negócio de quem vai bem em português vai bem em matemática. Quem tem uma boa inteligência emocional não tem uma inteligência lógico-matemática. Gente, é treino. A matemática, pra mim, ela não passava. E em dia de prova, normalmente quando eu sabia que ia ter prova, eu começava a ficar doente. E aí eu não ia pra escola, por quê? Porque eu sabia, cara, que não... Puta, ia dar ruim. A professora depois ia fazer o exposed do aluno mais burra da sala. Porque ela adorava fazer isso, essa professora. Não lembro... lembrei, Nancy, maravilhosa. Beijo, professora Nancy. Você e a Laines, que estejam juntinhas, abraçadas, se amando. Porque a gente ama vocês. E ela tinha esse problema de fazer esses exposeds, e ela entrava em contato com uma tia que eu tinha pra falar que eu tinha probleminha, porque essa minha tia era pedagoga, então ela achava que podia trocar figurinha do quanto eu era lentinha as duas juntas. Chegaram até me mandar pra fazer coisa no neuro, assim, em níveis absurdos. E eu ficava doente. Eu comecei a ficar muito doente e minha mãe começou a achar isso estranho. E eu não contava pra minha mãe o que acontecia. Aí, com o tempo, minha mãe começou a ligar a antena dela. Minha mãe falou, peraí, ela fica doente em épocas específicas e normalmente tem a ver com a escola. E aí minha mãe foi lá, vai daquele quebra-pau, porque minha mãe desceu das tamancas, ficou puta, porque aí um dia eu acabei soltando o que tava acontecendo, porque fazia uns 30 dias que eu tava doente e não ia pra escola. E como eu tinha crise de bronquite, então a grana com antibiótico, naquela época, coitada da minha mãe, anos 90, se fudia, né? Era tudo muito caro. Então, quando ela foi lá, tal, ela foi, conversou, um quebra-pau absurdo. Minha mãe disse assim, mas você não consegue ensinar pra minha filha? Senta e me ensina que eu, então, ensino pra ela. E aí, e a minha mãe, tipo, brigou muito grande com essa mulher, depois brigou com a minha tia. Mas mesmo assim, quando eu retornei pra escola, a mulher tava pianinho comigo, né? Tava ótima, né? Mas aí foi pior ainda, porque ela me tratava mais ainda como lentinha, né? 10 vezes mais. Mas pra mim, ir pra escola era sempre um pesar. Porque eu olhava e falava assim, puta merda, quando eu cheguei no primeiro colegial... não sei o que deu na cabeça, eu decidi fazer um concurso de bolsa pra entrar num colégio particular que tinha técnico junto, né?
E aí eu fui, né? Porque eu falei, não sei. O que aconteceu na sua vida, Luciana? Pobreza. Porque, na verdade. Ele falou, preciso de uma profissão. Eu preciso de uma profissão, porque eu não sei nem o que eu quero, não vai me dar dinheiro. E eu trabalhava já naquela época, então eu peguei e fiz, eu consigo pagar metade da escola. Meu pai falou que ajudava a pagar o restante, então eu fui, passei lá na prova, consegui uma porcentagem de... legal, entrei na escola particular. Mas assim, eu olhava, e na época eu era técnico em turismo. As matérias de turismo eu voava. Era boa pra caramba nessas matérias. Física, química, história, inglês, matemática... e tudo que era assim... A Luciana era tipo de dar risada, sabe? Aí eu lembro que chegou no fim do ano, eu olhei e fiz assim, gente, eu já repeti. Me erra. Eu já repeti de ano, para. Eu já repeti de ano, perdi minha bolsa, cara. Esquece, não vai rolar esse negócio de escola. Eu fui um dia pra escola, era o último dia, eu olhei pro meu pai e pra minha mãe e falei, olha, eu sou burra demais pra esse negócio de escola particular. Não entendo. E lá tinha as professoras que adoravam fazer um exposed, ou o professor que gostava de falar manso com a aluna. Eu não sei quais eram as intenções dele para que você fosse melhor. E era bem esquisito. E aí eu fui nesse dia eu lembro, eu ia com uma roupa que, se o Rodrigo me conhecesse naquela época, ele ia amar. Uma calça flanelada, assim, que parecia um chinelo velho. Eu ia falar, nossa, e que o Rodrigo sabe. Não, era exatamente. Eu ia toda arrumada pra escola. Aquele dia eu tava só o curió. Aí a coordenadora, não, mas olha, veja bem, meu pai foi comigo, ele falou assim: você vai querer desistir mesmo? Você vai perder um ano, vai repetir aquela história toda. Eu falei, mas eu tenho que virar um gênio do dia pra noite pra conseguir recuperar isso. Eu fiz, gente, acorda. Eu não consegui fazer isso o ano inteiro. Eu vou até prova, eu tava tirando nota porque eu sabia escrever meu nome. Falar o resto, eu não tava indo bem. E aí a coordenadora, né? Lógico, eles não querem perder o aluno e tal. Ela olhou e fez assim: não, mas tenta pelo menos fazer a prova final. Ana, eu juro por Deus pra você que eu cheguei lá e fiz assim: minha mãe mandou eu e isso em quase todas as questões. Aquele ano foi maravilhoso porque pelo menos eu fui embora, mas fui embora com honras, porque eu fiquei entre os 10 que tiraram a melhor nota da prova geral. Mas assim, a prova geral era uma prova de 4 horas, de 4 a 6 horas que você podia ficar. Eu terminei em meia hora. Que eu olhei e fiz assim, cara, foda-se, eu não vou conseguir fazer essa merda. Em química e física, porém um gênio em estatística e probabilidade. Não, aí eu fui fazendo, minha mãe mandou em tudo, só do que eu sabia mesmo, que era português e as matérias de turismo que entravam, que eu sabia, então nelas eu fui e fiz, mas o resto... era no chutômetro, eu olhava, se tem esse número aqui, esse aqui, vai ver que dá isso, e já era. E a coordenadora ficou chocada, ela, não, olha então, se você tentar entrar na recuperação, você... E eu olhei e fiz, minha filha, isso foi pura sorte, porque eu sei o que eu fiz lá na hora. E era assim, idiota, eu menti falando, não, eu olhei. Não, cara, eu nem ia pra aquele dia pra escola, eu tava de calça flanelada e chinela. Chinela, Luciana. Chinela, assim, sabe? O cabelo, eu tinha feito um birote, assim, meu cabelo era bem comprido na época, eu não tinha nem lavado, eu tava ali parecendo que eu tinha saído do limbo pra ir pra escola. Porque eu já tinha desistido, porque eu sabia que eu não ia recuperar. E é muito engraçado, porque aí entra uma coisa dos pais, porque eu lembro da decepção dos meus pais de eu não conseguir ter ido pra frente, ia ter que voltar pro estado, né? Vai voltar pro estado. Eu olhei e fiz, no estado eu sou rei. Vou chegar lá, já até sei coisa que eu nunca... Quer dizer, sei não, já ouvi falar de coisa que ninguém... Certo, já é um negócio que eu vou aprender. Que eu já ouvi falar disso, né, tal. E eu ainda tenho um irmão que ainda pra fuder o cu do palhaço mesmo, né? Você tem aquele irmão que é o cara mais inteligente. É o irmão da Luciana, o filho que chega em casa da escola
né? Todo E mundo ele fala. vai estudar. Ele arrumava a mesa, colocava o livro, estudava, fazia lição, anotação. Depois disso, ele ia jogar videogame, mas depois que ele fizesse toda a... Eu chegava da escola e ia dormir, né, gente? Pelo amor de Deus, esse negócio de acordar cedo é uma puta de uma sacanagem. E aí eu ia dormir e talvez eu ia fazer lição à noite. Talvez. Assim. Se não esquecesse. Se eu não esquecesse, provavelmente eu ia esquecer. E depois ia fazer correndo na sala de aula no outro dia, copiando de alguém. E aí... Mas sentido, porque você não tinha motivação pra fazer. não. Você tem motivação pra fazer alguma coisa? Por que seu irmão chegava da escola? Pra estudar, cara. Nossa... Não, meu irmão, ele era assim, uma coisa absurda, tanto que ele passou em faculdade pública e ele não estudou, ele só foi lá, fez a prova e passou. Mas é por quê? Porque ele era o cara... Assim, né, gente? Ele estudou inglês desde cedo, aquela coisa do carinha que... Mas olha, a Ana falou um negócio aqui da tal da dopamina. Por que seu irmão estudou inglês? Porque ele só queria saber uma coisa. Aprender a jogar videogame. Ele queria aproveitar aquela história que ninguém aproveitava. Exato. Mais que todo mundo. Então, ele olhou, claro que é evidente que ouvia os seus pais pagarem inglês pra ele e tal. Mas, quantas pessoas você não viu que foi pago inglês, foi alguma coisa, a pessoa foi, não rendeu nada, não deu nada, não foi pra frente, nada. Por exemplo... eu fui com a flauta, isso, nossa senhora. Não rendia nada na flauta, não entendi. Sabe aquele negócio, o professor fazia assim, não, a nota tal. Eu falei, mas qual dos buracos é, amigo? Ele só faltava ele olhar pra mim, mas eu já te expliquei 1000 vezes. E eu fazia assim, mas cara... Esse era eu nos cursos de línguas, Luciano. É muito buraco. Assim, às vezes eu chegava e falava, cara, eu não vou ficar perguntando, não. E é uma desistência, isso gera uma desistência. Porque você não entende uma, você não entende duas. O professor te olha como se você fosse um idiota. Exatamente. Meu problema sou eu. Exato. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Exato. Sou eu aqui, o cara tendo... Fizeram isso comigo no francês. É verdade. O Benjamin. Ele fez isso comigo. Porque eles colocaram a gente numa turma e eles falaram que era iniciante, mas eles já eram avançados, já eram aquelas pessoas que já tinham bastante conhecimento da língua. E na hora que eles viram, eles começaram a falar. E era tipo, eu e o Rodrigo, a gente olhava um pra cara do outro e começava a rir, porque a gente falava, puta, eles falam que eles não sabem nada, mas é mentira, essa galera já tem Cara, se você sabe contar até 100 em francês, você já sabe muita coisa. Você já sabe muita coisa. 99. Tem que fazer conta pra falar em francês, tá louco? 4 vezes 20 mais 17. Vai se fuder, isso não é número. E aí, eu tenho... Eu tenho a língua travada. Hoje melhorou mais. Hoje melhorou, mas naquela época era pior ainda. E o francês, ele tem muito som de R, né? E então, o filho da puta catava e me fazia ficar repetindo até sair certo. Fala, é extremamente complicado pra ela. Mas aí e aí eu cheguei no dono da escola e falei, olha, não dá. Não vai rolar, eu não vou conseguir fazer ele, não. Então eu vou transferir vocês para uma turma onde tem mais 2 alunas que elas não sabem nada, de fato. E aí o professor que estava dando aula pra gente, o Felipe na época, ele olhou e fez assim, cara, mas tem pessoas na França com a língua presa. Ele falou, quando você falar, eles vão entender. Ele falou, não tem pra que ele fazer isso. Até o Cris pegou e falou, ele te travou a falar francês. Porque ele falou, ele tinha que entender que o aluno ali vai ter uma dificuldade, mas não importa. O que importa é compreender. Ele falou, a gente vai arrumando. Isso tão sério. Eu dou aula particular e a maioria dos meus alunos, eles vêm pra mim por indicação de psicólogos. Normalmente, os alunos que chegam pra mim são os alunos que eles têm cicatrizes enormes. É aquela galera que, assim, tentou na escola, tentou em outra escola, tentou com um professor particular, colocou na escola mais cara. Eu falou, eu sou muito tapado. Não é possível. Então, essa galera, muito aluno chega pra mim
eu pergunto alguma coisa, ele fala, eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH, não consigo. Eu tenho dislexia. Não sei fazer isso. Não, tudo bem, eu sei que você tem TDAH. E daí? Isso não é uma limitação para não aprender. Isso é uma limitação. A gente sempre fala, tenho TDAH, por isso sou criativo. O TDAH é ótimo. Não. Você é criativo, você é ótimo, você é incrível, apesar do TDAH. Então, sim, existe algo ali que sempre vai dar uma puxadinha para trás. Não quer dizer que você não vai para frente. Isso. Não quer dizer que você não consegue. Então, esse negócio de tenho língua presa. Ferrou. Não vou saber falar um francês. Não é isso. Você vai falar com a língua presa. Sim. Apesar da língua presa. Sim. Gente. Isso mas aí entra um problema, né? Nesse caso desse curso de línguas, eles não pegavam professores. Eles pegavam nativos. E aí o cara, quando a gente começou a aprender com o Cris, aí foi ótimo, porque o Cris era professor. Os outros, eles só eram nativos. O Felipe chegou ao ponto dele chamar a gente de burro da sala. Ele disse, não é possível, vocês são muito burros. 4 alunos burros. Eu falei, cara, eu me senti, eu dei tanta risada. Os 4 começaram a rir, porque foi tão espontâneo. Absurdo, né? Vamos combinar. Gente, pelo amor de Deus. Mas era porque não é professor, é um nativo te ensinando, ele não tem a didática, ele não consegue... eu acho que não consegue nem ter empatia. Porque você olha pra cara da pessoa, você fala assim, meu bem, você tá falando um monte de coisa em português igual um maluco. E eu te entendo. Por que você tá querendo que eu fale a tua língua perfeitinha? Você não fala a minha. Até porque tem uma coisa, a embocadura, a musculatura que você trabalha, a gente nunca vai conseguir falar igual eles, porque e como eles também nunca vão conseguir falar uma coisa parecida igual a gente, por causa que a musculatura da boca e tal foi adaptada para eles fazer. O francês, o pessoal fala, é biquinho. Eu falo, cara, tem mais pigarro do que biquinho. Muito pigarro. Vem aqui, vem natural, né? Vem na guela, sabe? Não é biquinho. Tem o bico. Mas isso é mínimo. É mais e tudo cai. Eles começam a falar assim, você fala, vai subir. E cai. Vai subir. E cai. E é o que você falou, é musculatura. Isso. Não adianta eu chegar no primeiro dia de academia e falar, pega 100 quilos. Não vai, entendeu? Tipo, não tem como. É treino, tudo é treino, gente. Ana, você tava falando um negócio que eu achei muito interessante, porque o meu cunhado, o irmão mais velho da Luciana, ele tá trabalhando e nesse trabalho ele tá lidando direto com americanos. E aí ele falou que ele tava trocando ideia, então ele fez viagem lá, então ele faz as reuniões, tudo. E ele falou assim que ele chegou pra Americana, ele tava conversando, e ele falou isso pra mim, eu achei muito legal ele ter falado isso pra mim, porque às vezes você... Eu não sei, o nosso podcast aqui, eu falo que a gente se expõe tanto, não é expondo a vida, mas a gente se expõe às fraquezas, porque ninguém faz isso. As pessoas só mostram aquilo ali, elas vendem o filtro do Instagram. Todos os meus amigos sempre foram bons em tudo. Entendeu? E a gente não. A gente fala, a gente tem dificuldade, a gente não sabe, a gente não faz ideia do que você está falando. E assim, pra gente é natural. É legal isso. E meu cunhado, ele falou assim pra mim, Roy, apesar de eu ter aprendido desde criança a falar inglês, eu penso em português antes de falar com eles. Eu falei assim, não, é verdade? O quê? Você não pensa em inglês? Ele falou, não. Ele falou, inclusive quando eu tô falando, eu fico assim, aí eu fiz assim, é mesmo? E o que você fez? Ele fez assim, então, fiz amizade com as pessoas lá, né, do trabalho. E na hora que a gente sai pra jantar, eu comentei com o meu chegado lá do trabalho. Eu falei assim pra ele, eu acho que eu demoro muito pra falar, porque eu penso muito pra montar uma frase e soltar pra você. Aí sabe o que ele falou, rapaz? Falou assim, é mesmo?
você não é sua língua nativa, né? Ele, não, é português. Ele fez assim, que bom, eu não sei falar português, eu não sei falar espanhol, eu não sei falar francês, eu não sei falar nada, eu só sei falar essa língua. Então você tá fazendo uma coisa que eu não sei. Já é, mas a gente se cobra muito, né? De eu não falo perfeito. Cara, calma aí. Você também não fala português, sua língua materna é perfeita, tá? Tudo bem. Não é um problema isso. Eu sempre falo pros alunos, o importante é você se comunicar. Exatamente. Seres humanos se comunicam naturalmente. Se você colocar... o meu pai, ele foi fazer aquele caminho de Santiago, sabe? Que legal. Que delícia. Foi incrível, assim. Só que meu pai não fala nada em inglês. Nada. Quando ele foi pra lá, ele arrumou amizade com um tibetano. Imagina que foi um momento difícil. E ele falou, era uma coisa bizarra, assim, porque eu me sentia um primata realmente, mais do que eu sou. Porque às vezes tinha um pôr do sol lindo e eu queria mostrar, eu sou um macaco me comunicando. Eles se comunicam, gente, é o que a gente faz. Primatas se comunicam. Então, vai jogando. Alguém vai te entender, tá ligado? Não precisa ter super vergonha de falar em outra língua. A gente tem uma coisa que a gente é um pouco expressivo, né? Então, então quando a gente viajou pra França, a moça tava tentando falar pra gente que o macarrão que eu queria comprar tava velho. Ela fez, tá velho. Aí eu fiz assim pra ela, não importa, eu quero comer. E ela olhou, ela deu risada. Aí na hora que a gente come, normalmente a gente comia, fazia, Aí eles davam risada, porque eles entendem, eles entendem a sua cara de satisfação. E nisso, a gente acabou pegando contato, assim, com pessoas só nos barulhos. Rodrigo estava... nós estávamos passando... Sempre que a gente vai, a gente passa perrengue no aeroporto. Sempre. Não tem como não passar. E aí... uma das atrações do passeio, né? É, uma delícia. E aí, chegou um rapaz e fez assim, táxi? Eu falei, puta que pariu, eu não queria pegar o táxi, porque eu tinha visto um fretado, mas o fretado lá não apareceu. Enfim, uma bosta. Fiz, ok, vamos com você mesmo. E pegamos, ele mostrou lá o credencial lá que ele podia pegar. Mostrou em 2 segundos. Mostrou em 2 segundos, com certeza que ele era falsificado, era de mentira, enfim, foda-se também. Aí ele chegou pra mim e fez assim, de onde vocês são? Eu falei, do Brasil. Do Brasil, que legal. Aí ele era um africano, que ele tinha ido morar na Itália, então ele falava italiano, ele quase não sabia falar inglês e falava legal, para se comunicar o francês. Você entendeu o que eu tô falando? Ele falou assim pra mim, não vou falar meu nome em africano, porque é muito difícil, vocês não vão conseguir nem entender o que eu tô falando. Eu falei, não, tenta. Ele, não. Todo mundo me chama aqui de Lamour. Foda-se, então vamos chamar ele de Lamour. Vamos chamar ele de Lamour. Porque o nome dele, a fonética, lembrava Lamour. E... Zé Tantan, alguma coisa. O que, não sei o que lá. Enfim, era bem difícil. Lembrava Lamour. O nome dele era Osvaldo, mas a gente chamava de artista. De Lamour. Foda-se vocês. Enfim, foda-se, vamos chamar ele de Lamour, foda-se. Quando eu vi o caminho entre o aeroporto e até a cidade que estava com trânsito, acho que deu 1h30 mais ou menos, né? Foi. Do aeroporto até a casa, eu fui conversando com ele com uma língua que eu não faço ideia de qual é a língua que nós estamos falando. Eu misturava francês, misturava inglês, que inglês assim eu arranho muito, espanhol. E aí, quando eu não sabia uma coisa, eu perguntava pra Luciana, que o vocabulário de inglês da Luciana é muito maior e a Luciana falava. Ou então eu fazia uma associação com alguma coisa em francês e ele, entendi. E às vezes ele te ensinava a falar em francês. E às vezes ele me ensinava a falar em francês. É tão maravilhoso. E aí, ele chegou pra gente e ele fez assim, na hora que vocês forem embora, vocês não querem que eu leve
vocês? Eu falei, quero sim. Ele deixou o cartão. Ele falou assim, então você me manda uma mensagem que eu venho buscar vocês, tá bom? Tá bom, fechou. Ana, eu chamei ele, eu desci com as malas, com aquele pesar no coração, né, de estar indo embora pra casa. Aí na hora que eu olho assim a porta, ele faz assim, Rodrigue, mon ami! E tipo, eu olhei e fiz, caralho, que foda, mano. Ele me deu um abração gostoso. Ai, que amor. Aí ele chegou pra mim... Por isso do amor. Por isso do amor. Aí ele chegou pra mim e disse assim, como que foi aqui? Você gostou dessa vez? Como que foi? Não sei o que lá. Agora tá complicado, né? Que tá os soldados andando na rua, porque foi, 2 anos antes teve o atentado terrorista, os soldados estão andando com a rua, né? Perdeu aquele charme. Mais 1h30 pra voltar até o aeroporto e a gente conversando. E depois disso, a gente manteve durante alguns anos a conversa no WhatsApp. Que legal. A Luciana, nessa questão, ela é mais travada. Tipo, não. Eu falo, Luciana, você fala bem pra caralho inglês, vai falando, vai embora. A Luciana fala, não. E eu entro no modo loucura. Eu falo, eu não sei passado, presente, porra nenhuma, só vou falando. E vamos lá, você quer me entender, vambora, vamos correndo junto comigo. Mas isso é muito bom. Porque literalmente, gente, a gente aprende. Seres humanos, nós somos maquininhas de processar informação e se comunicar. A gente gosta muito disso. Existe um conceito em neurociência que é o da plasticidade cerebral. Que foi o que a gente falou hoje o tempo todo. A capacidade do cérebro de se reorganizar, né? De se reinventar. A gente falou disso um monte de vezes hoje. E tem várias capacidades envolvidas nisso. Uma das neuroplasticidades é chamada de neuroplasticidade transpessoal. Um cérebro modifica o outro. E eu acho um conceito lindo, porque isso é ser humano. A gente aprende com o outro, o professor ele aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor o tempo todo. Esses dias eu tava vendo com o Mauro, por exemplo, era um programa maluco, assim. Sabe aquela... Com o Mauro junto não tem que ser maluco? Não, mas é um lugar em que todo mundo já teve. Madrugada, você tá no YouTube e você cai nos buracos do YouTube. Eu vim chegar aqui, se tivesse jogado migalha, eu sabia o caminho de volta. Era uma conversa, olha que loucura, entre um brasileiro, um cara que falava espanhol, que eu não sei de onde que ele era, uma italiana e um cara que falava latim. Mas eles não falavam a língua um do outro, eles estavam se comunicando. E pior, depois de um tempo, eu e o Mauro, a gente tava super na conversa, falando, ai, esse menino fez a piada em latim, que engraçado. Imagina! Como isso? E tão rápido. A gente é feito pra isso. Mas então, você vai conseguir aprender. Eu achei interessante, por exemplo, eu assisto um canal, um cara que faz reacts, principalmente coisa brasileira. Ele é um italiano que mora na Holanda e fala inglês, o Frank Valkyria. E o inglês dele, por ele ser italiano, então é um inglês que eu consigo entender. E eu assisto ele fazendo reacts de... Ele pega muita coisa brasileira. E pra fazer react das coisas dele, ele faz 20 minutos. E eu assisto 20 minutos dele falando inglês. E ele fez uma música. Lu, você lembra qual que era aquela música sertaneja que eu havia falado pra você? Que no final, se eu vou falar agora, minha mãe vai falar assim: é essa música. Que no final ele descobre que mataram o melhor amigo dele, o amigo dele, na hora que ele pega o certidão, era o irmão dele. Gente, eu sei que música é. Eu sei qual é, eu não lembro o cantor. E é uma história. E o Frank, por tanto ouvir músicas em português, e o que ele mais gosta é Legião Urbana, ele catou aquela história e no final ele quase chorou. Porque ele, pensando que o cara tá cantando com aquele caipirês, tipo da Luciana, sabe? Que trouxa. Pra gente entender eles, a gente tem que parar pra prestar atenção. E ele escutou aquela música inteirinha e ele pausava ali.
nossa, mas olha o que tá acontecendo. Não vai aí não, porque vai dar errado. E aí ele começou a criar, ele criou uma história em cima da história. No final, Ana, ele explicou, ele chegou na conclusão da história, ele era o irmão dele, não sei o que lá. E vou te falar a real, eu nunca tinha prestado atenção naquela música. O cara canta minha língua. E ele chegou e ele trouxe, eu fiz assim, caralho, eu cheguei pra Luciana e fiz, Lu, o Valkyria fez um react aqui dessa música, cara, acontece tal coisa, e ele foi parando e falando. E olha como que é essa plasticidade, a gente, né, organizar. E aí, 2 pontos. O primeiro, de habituação, né? Se eu falar pra todo mundo agora, todo mundo tá ouvindo o podcast agora, beleza, a gente tá conversando. O quanto mais de barulho tá tendo ao seu redor? Agora você acabou de ligar uma parte do cérebro que tava desligada. Até alguns segundos atrás, você falou, né? Realmente. Então a gente se habitua às coisas. A gente ouve tanta música que a gente se habitua. Então entra nesse ponto. Isso, também. Mas a gente também entra num outro ponto, assim, do sotaque. A gente falou tanto do sotaque hoje. O que é o sotaque? Por que você entende um italiano falando inglês? Não seria mais fácil entender um inglês falando inglês? Um americano? Um australiano? Não, porque o sotaque é literalmente uma transposição das regras da sua língua ou em outra língua. Então, sim, você já conhece alguma coisa que ele tá falando. Porque ele tá falando uma língua de radical latino, tentando impor essas regras numa língua que não tem radical latino. Então, pra você fica muito mais fácil. O Mauro, por exemplo, ele fez aula quando ele era muito criancinha de inglês. Se a gente conversa, né, com alguém da América Latina, e aí, óbvio, né, o portunhol, o inglês, porque, né, é muito difícil. O inglês deles, o Mauro não entende. Pra mim, é o inglês perfeito. Olha. Porque também eu só aprendi depois. Eu aplico as minhas regras gramaticais em outra língua. Óbvio. Pra ele, não. Porque ele já foi um bilíngue muito anterior. Ele é aquela criança bilíngue e é diferente. Pra ele, o mais natural é o inglês. Teoricamente, inglês mesmo, e não o que a gente vai transformando depois. Que interessante. Olha só. Aí faz sentido tudo aquilo que vocês falaram. Sim. Pô, por que o cara com sotaque eu entendo melhor? Que loucura é essa, né? Caramba, que interessante isso. E eu falo, tanto aqui, agora é o momento coaching aqui pro pessoal. Gente, não seja igual a Luciana de ter vergonha. Seja igual eu, seja sem vergonha. Você... É o momento coach, mas contra a Luciana, entendi. Não, ele é assim mesmo, já tá acostumado. Os parâmetros. Já tá acostumada com isso. Não, mas eu tô falando isso porque é sofrido. Você ter vergonha. Eu sei porque a Luciana fala pra mim que é sofrido, sabe? Você ter aquela vontade de falar e não vai, sabe? Eu, como provavelmente eu fui uma criança pouquíssimo reprimida. Ana, deixa eu te contar uma coisa. Com 2 anos de idade, esse ser aqui que está conversando com você, que hoje tem 40 anos, então há 38 anos atrás, eu fazia um pouquinho menos, hein? 2 anos. Eu fazia as pessoas da minha família pararem. Eu era uma criança insuportável. Lembra que eu falei pra vocês? Eu era uma criança insuportável. Eu fazia os meus familiares, principalmente minha mãe, parar na frente para ela escutar eu cantar Minha Pequena Eva do Rádio Táxi inteirinha. E posso te falar, eu nunca tive um disco do Rádio Táxi. E eu com 2 anos de idade parava, pegava a vassoura e cantava, fazia microfone, porque tinha que ter microfone, e cantava Rádio Táxi Minha Pequena Eva inteirinha. Então, aí é onde entra aquele negócio. Minha mãe, por mais insuportável que era uma criança chata, tipo, ai, que inferno, vai cantar Minha Pequena Eva. Ah, bonito, filho, parabéns, vai. Agora deixa a mãe terminar de limpar a casa. Ela parava pra me ouvir. Talvez seja isso, essa questão de eu conseguir me comunicar, eu conseguir falar, eu não ter vergonha de muita coisa. E só porque, sei lá... vergonha estímulo. Por causa de estímulo, eu fui estimulado. E a gente fala assim, você falou, poxa, é doloroso.
Qualquer aprendizado é doloroso. E é pra ser. Por que a gente aprende? Hoje a gente tem um conceito de estresse, né? Sendo muito conversado e tal. O estresse, eu não estou falando pra você, tá? Deixar também a criança no momento de estresse. Eu não quero cortisol no seu cérebro. Mas assim, o estresse, a gente sempre tem. Por que você bebe água? Por que você come? Por que você tá com tédio? Porque você tem pequenos momentos de estresse. Isso é bom, é o que te leva adiante, tá? Então, assim, esses estresses, eles são fundamentais. Aprender é um momento de estresse. E é esse momento de estresse que é importantíssimo. Eu não vou entrar em outra parte nerd agora, porque eu sei que eu tô falando várias coisas nerds. Não, pode falar. Pode, até porque senão o pessoal vai ficar assim, caralho, ela não quis falar. Por que o Roy atrapalhou ela falando? Pode falar. Essa é nerd, tá? É nerd mesmo. Pode falar. Nós temos uma região no nosso cérebro que a gente fala que é a sede da memória, que é o hipocampo, tá? Sim. É um trequinho no meio do cérebro, pequeno até. Nós temos 2, um de cada lado. O hipocampo, ele é realmente o responsável, assim, não único, mas um dos responsáveis pela memória. Quando você começa a aprender algo novo, o seu cérebro fala, menina, deu uma fudida aqui pra mim. Porque eu não achava que nesse momento da minha vida você ia, de repente, aprender algo novo. E aí, o que o cérebro faz? E provavelmente vocês aprenderam na escola a mesma coisa que eu aprendi. Neurônios, você nasce com uma quantidade certa. E a cada bebida, a cada cigarro, a cada coisa errada que você faz na vida, morre uma fada, né? O hormônio morre e já era. Mentira, isso é uma grande mentira. Tá? Mentira pra gente. Olha. Por que mentira pra gente? Nós temos neurogênese. E a neurogênese, a criação, geração de novos neurônios, ela dura até a nossa velhice. Quando você demonstra pro cérebro que você quer aprender algo novo, isso é um estresse. Ok. Quando esse estresse começa a ser gerado, o hipocampo fala, eu preciso de mais espaço, eu preciso liberar espaço na minha memória. A neurogênese começa loucamente. Então, o estresse, essa dor do aprendizado, é fundamental. E é isso que vai criar esse arcabouço mental que vai ser a reserva cognitiva. Se você é uma pessoa estudiosa, se você é uma pessoa que está sempre aprendendo coisas novas, e eu não tô falando do tipo, eu faço 10 mil cursos por ano. Entendi. Não é só aprender coisas novas. Isso quer dizer que se você lá na frente tiver um AVC, por exemplo, você tem uma reserva. Você tem mais capacidade de lidar com aquilo. Então, assim, é doloroso? Sim. A gente tem o Santiago Ramon e Cajal, que é um dos grandes, né, pensadores em neurociência, que ele fala, qualquer homem, se assim o quiser, é capaz de transformar o seu próprio cérebro. É capaz de modificar e fazer o seu próprio cérebro. E realmente você faz, gente. Isso é uma coisa que tem que ser dita da escola, sabe? Pra você saber. Você não nasce burro, você não nasce inteligente. A gente tá falando é burro, dá 0 pra ele? Não. Treine. Mostre pro seu cérebro o que é importante ou não. Perfeito. Cara, olha, eu acho que dá pra terminar aqui, porque o negócio ficou muito bom. E eu sei que se eu continuar falando, eu vou estragar. É verdade. É verdade. Tá vendo? Acabei com a conversa. Isso sempre acontece. Então, Lu, temos... O quê? Vai se lascar, Luciana. Ela não colabora. Ela pra falar assim pra Luciana, temos, ela fala, temos. Ela assim faz assim, e já dá risada, tipo, vou falar, vou te dar esse gostinho. Mas eu vou falar isso pra sempre, Luciana. Então, Ana, seguinte, falamos bastante aqui. Você tem alguma coisa que você olha e queira recomendar, assim? Porque é aquele momento que às vezes pode ser de estudo, pode não ser de estudo, pode ser uma coisa legal, pode ser um treinamento. Cara, fica à vontade, você decide aí. Ó, tá vendo? O Juliano tá latindo, é neste momento. Ô, Juliano, mano, colabora com o rolê. As pessoas do podcast já estão acostumadas com o Juliano, então, ótimo. Que você queira passar pra galera, uma dica de alguma coisa, fica à vontade. Recomendo ir lá na minha página do Instagram louca, né? Pode falar, sim, depois a gente já vai falar disso. Não, mas de verdade, uma recomendação. A gente falou de ciências, eu acho que hoje, se você for pegar tudo que a gente falou, já tem várias recomendações e orientações só pelo que a gente falou, tá? Mas numa parte um pouquinho diferente, posso dar uma dica de leitura? Claro! Tem uma série que é maravilhosa, que chama a série Discworld. É de um escritor chamado Terry Pratchett.
ele é incrível. Ele é, assim, extremamente irônico, então se você gosta de livros de bom humor, e ele escreve fantasia, então assim, galera do Senhor dos Anéis, galera dessa vibe, se você gosta de humor, é encantador, porque é um bagulho, é uma mistura que você não esperava que fosse acontecer. É uma leitura muito gostosa e é uma série inteira. Mais do que isso, ela não tem ordem definida. Então você pode ler um, pode ler outro, sei lá, vai lendo no seu tempo, vai lendo no seu ritmo. E é maravilhoso, gente, maravilhoso. E é legal, né, que até incentivar aquela galera que faz tempo que não tá lendo alguma coisa e tal, ler uma coisa que não seja uma coisa cabeçuda, né, só pra se divertir mesmo. Legal, boa ideia. Ana, seguinte, agora vamos fazer aquele jabazinho básico. Você falou do seu Instagram, como que funciona o seu Instagram, o que está no seu Instagram, o que tem no seu Instagram, qual que é a sua profissão ali, né? Não só no Instagram, mas na sua vida mesmo. Fica à vontade, sabe? Fala aí o que for pra falar. Eu sou educadora, né, e professora, assim, há algum tempo. Só que aí eu comecei a reparar que quantas das coisas hoje que a gente conversou, vocês falaram, porra, não sabia, eu aprendi errado esse negócio. Uhum. O professor também é assim, e muita coisa podia ser ensinada. Infelizmente não é. Então eu falei, eu vou criar uma página de divulgação científica voltada para professores, porque ainda é um público que fica meio de lado. Verdade. A divulgação científica hoje, ela rola muito mais em prol de curiosidade do que de aplicação. Então, a página chama Educação e Conexão, Educacau e Conexal, tá? Sem nenhum cedilha, nem acento, tudo junto. E ela tem conteúdo sobre isso, conteúdo sobre afetividade, muita sobre neurociência, porque eu gosto muito, como vocês devem ter notado. E tem de tudo para formar professores que não falem mais que o aluno é burro, né? É. De repente, olha, Lu, vou falar uma coisa pra você. Se eu encontrar a professora Lenis, eu vou indicar e ainda vou pagar pra ela fazer uma consultoria com a Ana pra ver se ela melhora. É isso aí. Porque eu sou isso, sou uma pessoa boa? Sou uma pessoa boa. Olha Mas só. guarda o rancor. Pra sempre, o rancor é eterno, é igual o ranço. Mas tá certo, gente, precisa guardar Vou mesmo. pagar pra ela se melhorar. Agora, pra mim, não. Pra mim, eu quero continuar guardando aqui no meu coraçãozinho. E levo pra terapia às Isso, vezes. minha mãe fala, não pode guardar ódio das pessoas. Não, eu guardo sim. Eu guardo. Eu guardo, não fico pensando sempre, mas tá numa gaveta, caso eu possa ali na frente falar, Maravilhoso. Ai, ai. Muito bom. Ana, você tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar pra divulgar aí pro pessoal? Entre os dias 26 a 28 de julho, eu vou fazer parte da semana pedagógica da Moonshot. Então, se tem algum professor nos ouvindo, algum professor interessado em neurociência, quer saber um pouquinho mais, eu vou estar lá na trilha de neurociência, falando sobre memória, falando sobre aprendizagem e como você pode melhorar a sua memória, mas também se certificar de que os alunos estão aprendendo, dando algumas diquinhas. Aí, muito legal. Mais alguma coisa que você quer colocar, seu senhor? Sim, me senti menos burro hoje. Olha só, hein? Que eu olhei e fiz Parabéns. assim, é tudo culpa ou da minha mãe ou dos meus professores. Então, eu tô bem. Mas não faltava, né, que também tivesse ali uns professor perdido. Não sabe qual que é o mais engraçado? É que minha mãe, ela escuta o nosso podcast. E eu falo essas coisas, ainda bem que ela leva super de boa, sabe? Ela sabe que é de mentira, mas é de verdade. Então, vai, Lu. Tá certo, então. Então, Ana, muito obrigada pela participação, foi muito legal. Gente, obrigada pelo convite. Aposto que os ouvintes vão adorar nosso papinho. Você quer mandar mais alguma coisa, seu Rodrigo? Eu tô certo hoje, tô bem. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado a nossa conversa de hoje. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.